Vou começar com o meu leque, então. Nossa, velho. Tô nervoso já. Chegamos, meus amores! Chegamos! E olha quem que a gente tem aqui hoje! Bora começar aqui, eu já vou abençoar todos vocês aqui com a nossa fumacinha de incenso para que você receba toda essa energia aí na casa de vocês. Que toda essa energia chegue até vocês, abençoe a vida de vocês, traga movimento e muita prosperidade. Vamos começar, que hoje o episódio tá muito bom. A gente vai trazer aqui relatos paranormais. Então, bora lá começar o nosso episódio de hoje do Papo Optia. E antes da gente começar, então, nossos avisos aqui do nosso podcast, que é... Peraí, do lado de cá. QR Code na tela aí, se você ainda não comprou o ingresso do Conexão Japão, corre! Que a gente já vai começar a marcar ali no site as poltronas que estão sendo preenchidas pelos nossos ali queridos que vão estar ali com a gente, tanto da primeira edição quanto dessa edição, tem muita gente nova ali. Então, entra ali no site conexãojapão.jp e adquira seu ingresso. Se você tiver com dificuldade de comprar o seu ingresso, entre em contato lá no nosso Instagram, do Expert 5D ou do Conexão Japão. Fala com o Wilson que ele vai estar lá para ajudar vocês a adquirirem o ingresso de vocês, tá? E isso tudo acontecendo porque a nossa parceria com a nossa querida Rádio Paranormal.plus, a rádio oficial do nosso queridíssimo programa Paranormal Experience, o maior canal de podcast de espiritualidade do mundo. Então, estaremos, né, todos juntos em setembro, dia 26 e 27, aqui no Japão, em Toyota, com essa galera de peso, Marta Siqueira, Suzy Mariá, R. Lodacos, Ale Sherminator, Thaís Joia, Milene Sintra, Moana Grandinete. Olha o time de palestrante que vai estar aqui com a gente. Então, não percam. E o Ale vai estar ali com a gente também. E novidade, fofoca. Alezinho estará com a gente ali, não só esse ano como um participante ali, mas também ele será o staff ali que estará auxiliando todos. A carinha dele. Vocês vão ter que me engolir. Recebendo todos vocês ali, orientando vocês ali que tiver perdido ali, chegando ali, é só caçar aqui o nosso Ale, que ele vai estar ali auxiliando todo mundo ali a se encontrar ali dentro, achar sua salinha de atendimento, onde que eu tenho que sentar, onde que é a sala, cadê os palestrantes? Aqui, ó. Podem procurar ele ali, que ele vai estar responsável por tudo isso ali, tá bom? E é isso. Então, bora começar o nosso episódio de hoje, que tá interessantíssimo. E a gente já fez um episódio antes desse podcast do Papo Optia. Então, pra quem não conhece o Ale, quer saber um pouco da história dele, eu vou colocar ali no Instagram o link da nossa live, que a gente já fez uma live, ele se apresentou, contou sobre a trajetória dele na Umbanda, na espiritualidade, enfim. Hoje vai ficar um pouquinho diferente, porque hoje eu quero explorar um pouco das experiências paranormais que ele teve, né? E ele vai contar um pouquinho pra vocês. E antes da gente começar, então, eu pedi pra ele se apresentar, a nossa cerimônia de sempre, que a gente vai trazer aqui a nossa ritualística, que é acender a lamparina. Então, fogo na lamparina! Bora, vamos lá. E eu vou pedir, então, pro Ale fazer essas honras, acender. Ele escolheu uma velhinha azul aqui. Então ele vai fazer as honras aqui, Falei. intencionar essa velhinha e acender aqui a nossa lamparina para que a gente possa começar o nosso podcast. Tá, vamos lá. Eu tava ansioso pra acender essa vela aqui. Isso aí. Bom, primeiro eu quero intencionar realmente essa vela. Eu quero desejar luz pro mundo, desejar amor. Quero intencionar amor, de verdade, puro. Porque eu acho que é o que a humanidade precisa, né? Sem amor, nada funciona, nada dá certo. É o movimento que a Terra precisa, né? Pelo menos do meu ponto de vista, né? Então vamos lá.
Que assim seja, que essa chama ilumine as casas, as mentes preocupadas, os espíritos necessitados. Então o meu também, né? Meu espírito também. Com certeza. Então tá aqui. Ofereço a chama a todos vocês, todos nós. Com licença. Que assim seja. Que assim seja. Ó. Fechar a nossa lamparina aqui e agora a gente pode começar então. Vou pedir para Ale se apresentar aqui. Ale Cocubo, se apresente para todos nós. Tem certeza? Gente, vamos lá. Bom, na verdade, eu acho que, igual a Laísa falou, a gente já conversou a primeira vez, a primeira live que a gente fez. Foi uma live bem descontraída. Gostei muito. Foi. Né? Essa também será? Com certeza, é isso que a gente espera. Gente, meu nome é Alexandre, sou de Curitiba, do Paraná, né? Tô no Japão há muitos anos. Sou professor de pompoarismo. Não? Dou aula de tango. Ok, agora vamos falar sério, né? Meu Deus! Eu tô esperando o Wilson dar risada, mas ele nem ri, cara. Mas, bom, gente, eu já falei, né? Eu tenho uma trajetória nesse meio espiritualista, acho que como a maioria, né? Tô sempre buscando, tô sempre tentando me atualizar. E por que, né, que a gente precisa disso? Porque a gente precisa, a gente vive num mundo caótico. E por mais que a gente tente estar sempre zen, estar sempre tranquilo, a gente tá sempre precisando mudar isso também, né? O mundo muda, a gente precisa mudar também algumas coisas e buscar coisas novas. Então, já falei, né? Eu tenho... talvez eu tenha uma missão de sacerdócio, né? Dentro de uma X religião. Mas eu digo, eu não deixei de ser nada. Eu não sou praticante, né? Não deixei de ser um bandista. Eu fui batizado na Igreja Católica. Mas a gente tá sempre... Eu estou sempre buscando coisas novas. Estou sempre buscando me atualizar, como eu falei. Então eu não sigo nada, né? Eu não sigo um padrão. Ah, eu faço isso. Eu sou um bandista, então eu só faço isso. Não. Eu vou agregando tudo aquilo que eu acho bacana e vou seguindo. Então eu não sou... Ai, Ale, você é terapeuta? Olha, eu acho que eu sou mais hit conselheiro amoroso, dá pra dizer. Né? Porque eu acho que... meio que aparece muito isso, né? Inclusive, quando eu fazia as tiragens de tarô, por exemplo, eu me tornei uma pessoa que joga tarô. Eu me falo que eu sou um tarólogo, estou aprendendo muita coisa ainda, mas também é uma coisa que hoje eu estou um pouco em off, justamente por questões que eu estou buscando hoje. Então é isso, não tem muito o que falar. É isso aí, eu sou isso, gente. Vocês me conhecem, eu tô sempre no Instagram enchendo o saco de todo mundo, falando besteira. E é isso, não vou dizer que eu sou especialista em nada, porque eu realmente não sou. A minha especialidade é encher o saco das pessoas. Pronto, agora... E eu sou bom, não sou? Fala a verdade. Olha lá, Wilson dando risada. A risadinha bad boy do Wilson acabou de entregar lá. Ai, meu Deus do céu. Eu vou só aproveitar que você se apresentou ali, mas eu não poderia deixar de observar que você trouxe sua guia. Sim, eu trouxe minha guia. Como você trouxe, e é que a gente tá no episódio de podcast, essa é a primeira vez que eu te vejo com a tua guia. Me conte a história dessa guia. Essa guia, na verdade, foi uma guia confeccionada, né? Quando eu fui cruzado, Pai de Santo. Então a gente tem as guias que são preparadas para essa pessoa, né? Então essa é uma guia de esquerda, na verdade, é uma guia de Exu, que eu quis vir com ela, não para mostrar, nossa, você está com uma guia, não. É justamente para ter essa proteção, para trazer isso junto, né? Que eu sei que eu tô protegido. Eu não precisaria, teoricamente, disso aqui. Mas são simbolismos, são coisas que a gente se apega. É eu encostar nela aqui, ó, e falar, caraca, peraí. Tem alguém aqui comigo. Ele tá aqui comigo. Não muito atrás, fica meio pro lado aí, né? Mas tá tudo bem. Entendeu? Então é isso, mas é uma guia de esquerda. Então as cores preto e vermelho vão representar essa linha de trabalho, vamos dizer assim, né? Da onde eu vim, o preto e vermelho representa a força de Exu. Interessantíssimo. Vamos começar, então, agora que o Ale já se apresentou aqui. Hoje, né, o nosso episódio aqui, ele é
pro Ale trazer um pouco da experiência dele na espiritualidade, essas experiências, assim, que foram mais marcantes, experiências sobrenaturais ali, paranormais. Então, vou pedir pra você começar pela história que você... Pela ordem, vocês têm uma ordem, mas a que vier aí na sua mente primeiro, qual que foi uma das histórias, assim, que você acha que foi muito interessante, que você queria compartilhar aqui com as pessoas? Tá. Eu acho assim, deixa eu só tentar falar uma coisa que é assim, interessante, eu acho que hoje, com a internet, o interessante é um negócio absurdo, né? Tipo, caraca, o que tem que ser mais top pra ser interessante, né? Tipo, eu entrei numa nave espacial e conversei com um arcturiano. Tipo, hoje em dia as experiências estão nesse nível, né? Sim, sim. Certo? Então aqui pra mim, assim, o que eu vejo como interessante? Pra mim o pequeno é interessante, sabe? Também. O simples é você ter algumas comprovações pra você, né? Porque eu não vou conseguir comprovar cientificamente alguma coisa que tá acontecendo. Que pode ser que tenha uma explicação científica pra alguns fenômenos, pra algumas coisas que a ciência explicaria. Mas eu posso começar a contar. Eu tava lembrando no carro ontem, a primeira vez que eu me lembro que eu tive uma experiência diferente. Eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade. Que eu me lembro que eu tive que foi a primeira coisa diferente, que eu considero diferente, que aconteceu. Eu sempre fui uma criança, pra mim, tudo que você me fala, eu imagino na minha cabeça. Tudo, qualquer coisa que você tá falando, eu tô imaginando. É o tempo inteiro, assim. Então eu sempre fui uma criança, eu tinha bonequinho do Comandos em Ação, não sei se você lembra, não sei se o Wilson deve conhecer. O Comandos em Ação eram uns bonequinhos tipo de guerra, sabe? Então eu adorava aquilo lá. Até hoje eu gosto ainda, né? E eu brincava muito com aquilo, sempre imaginando. Eu tava na cama, sentado, e tudo que eu podia usar de objeto pra somar na minha brincadeira, eu usava. Um dia eu tava sentado na cama, isso eu lembro muito bem, porque algumas experiências a minha mente já falha. Eu não sei se é proposital, que é pra eu esquecer mesmo, né? Eu tava sentado e tava brincando com pilha alcalina. Eu tava com pilha. E eu lembro que eu tava com umas 3 pilhas de um lado aqui, assim, e os bonequinhos com Comandos em Ação aqui no meu colo. E eu lá brincando e tal. E aí eu lembro que eu fui pegar uma pilha. Eu fui só pegar. Eu encostei o dedo nela, ela foi pro outro lado. Ela passou por cima das minhas 2 pernas, que perna de criança é pequena. Mas eu relei nela, assim. Relei nela. Eu fui pegar e só bati o dedo. Ela fez assim, ó. Pro outro lado. E aí eu, tipo, criança, sem entender nada, fiquei olhando. Daí eu falei, ué. E tentei bater. Eu fiquei tentando bater na pilha, porque eu falei, quero fazer de novo. E daí eu não conseguia. Daí eu olhei pra frente. Eu não sei se você lembra na época de vocês, que no Brasil, aqueles abajur que você encostava a mão, acendia. Foi naquela época que começou a lançar um monte de abajur assim. Que você encostava no metal dele, ele ligava. Tinha o dimmer dele por ali, e ligava e desligava só de encostar. Eu olhei pro abajur, eu lembro muito bem disso. Eu olhei pro abajur e ele piscou. Tchum! Ele piscou e apagou. Daí eu fiquei, caraca, eu fiquei sentado assim, olhando e falei, como assim? Caramba! Imagina, nessa idade, criança, acho que, né, Pois você não consegue... Mas a minha reação foi o quê? Tentei fazer. Fiquei lá. Ó. Tentando Entendeu? fazer de Eu fiquei lá, vou fazer de novo. E catava a pilha e ficava. E a pilha, lógico, a pilha não saía do lugar. Eu tentava pegar e jogar, tipo, não foi mesmo, não era a mesma coisa. Então, assim, o que eu me lembro hoje, assim, mais fresco na minha memória de experiência sobrenatural, que eu posso dizer que não foi um negócio absurdo assim, foi isso. Foi que eu me lembro de criança, assim. Que foi algo físico, sabe? De movimentar e eu falar, caraca, alguma coisa aconteceu e tal, mas naquela época você não tinha informação de nada. Sim, eu nem nossa. comentei com ninguém. Eu não lembro se eu comentei também, tipo, uma criança de 6 anos, tipo, tá bom, que legal, filho, você jogou a pilha, que legal, entendeu? Mas se for lembrar... Não leva tanto a sério, porque é criança falando, exatamente. né? Às vezes é a imaginação, ele imaginou que, né, aconteceu. Sabe o que eu acho que é interessante? E eu acredito que vocês aí devem ter passado por essa experiência. Todo mundo, quando criança, já teve uma experiência sobrenatural. Uhum. Eu acho. E eu acho que isso é o que faz com que quando a gente se torna adulto, ou quando a gente vai, assim, pro mundo e tem os primeiros contatos com religião,
com espiritualidade, isso deveria, né, lá na frente, ser uma comprovação de que não existe só isso que a gente vê aqui na matéria. Que existe um mundo que vai além do que os nossos olhos veem. Porque todos nós já tivemos essa experiência. Eu falo isso porque eu vejo muita gente que fala assim, eu não acredito em espírito, não acredito nessas coisas. Mas quando você vai ver, a pessoa ela tá contando de uma história de quando ela era criança e ela viu um vulto, ela teve uma experiência sobrenatural. Então, quer dizer, ela anulou aquilo que ela teve de experiência na infância e deixou aquela criança ali, de quando ela virou adulta, tomar conta, e aí ela passa a afirmar que não, que isso não existe, isso e que lá. Mas isso não é interessante? Mas sabe que eu acho também que pode ser, Laísa? O medo, né, de você... Porque é coisa ruim, né? Ah, sim. Tipo, muita religião vai ensinar que aquilo ali é uma manifestação demoníaca, que aquilo ali não é coisa boa. Então a pessoa meio que, peraí, eu não quero isso. Não quero nem... Talvez seja por isso também, né? E Pode busca, né? E talvez é uma questão de buscar, eu acho também, né? Quando a gente presta atenção nisso, a gente que gosta, você vai dar outro valor para aquilo, né? Agora, se você for condicionado a achar que é uma coisa ruim, sei lá, talvez... Tem gente que pode ter vergonha de falar. Lembra da história de lobisomem antigamente? Sim! Eu tinha várias histórias de lobisomem, tipo, meu avô que viu não sei o quê, os cachorros ficavam correndo de nada, de coisa invisível. Sim. Não tinha história assim? Nossa, em Minas é o que mais tinha essas histórias. Então... Nossa, na fazenda... geralmente em fazenda. Avistamento também, Pois é o que mais tinha, de avistamento de luzes estranhas e etc e tal. É muito interessante essas histórias, assim. E eu acho muito legal essas experiências que a gente tem na infância, porque quando a gente cresce e a gente lembra, você fala assim, caramba, eu já tinha tido essa experiência antes, eu não tinha entendido, agora eu entendo. Isso reforça mais ainda que, eu não tava maluco. Sim. Eu não tava louca, né? Aconteceu e se tiver mesmo, louco, era verdade. tem vários loucos, né? Se eu tiver louco, tem um monte de gente louca igual a mim, né? Um monte de gente louca. Por aí, eu acho. Exatamente. Mas eu acho que é uma questão também desse medo, talvez, de ser julgado, ou de ter medo mesmo, é uma coisa ruim, não quero ver mais. Aproveitem vocês aí que estão assistindo agora, se vocês tiveram, quando criança, né, alguma experiência, assim, paranormal, e que eu acho que às vezes você está assistindo a gente, o Ale contando aqui, e vocês até se lembrem de alguma, né? Fala assim, nossa, eu também tive uma. Coloca nos comentários aqui pra gente ler depois, então. A gente vai querer ver as experiências de vocês aqui da nossa comunidade aí, quando vocês eram crianças, só pra gente saber se vocês já tiveram essa experiência quando criança. Deixa eu pensar se eu tive uma criança pequena, se eu tive alguma. Mas que você era o terror, né? Você que era o terror eu já era tocava o o terror. paranormal. Você que era o espírito demoníaco das histórias, né? Ai, que horror, gente. Ele tá me entregando no meu próprio podcast. Gente, é verdade, mas ainda bem que dá pra cortar essas partes. Eu espero que não seja cortada. Não vou cortar, não. Pequena. Eu tive sim. Eu tive duas... uma, na verdade, era... Quando o que eu me lembro hoje, assim, é que eu sempre conversava. O amiguinho imaginário? Com um amiguinho imaginário. Eu acho que isso é o mais comum, né? Era o mais comum. Eu sempre conversava. E sempre ele me dava bons conselhos. Né? Então, era um amiguinho imaginário sábio. Mas você né? não ouvia, então, né? A princípio, por quê? Não... Gente, hoje ele veio aqui para acabar com a minha reputação no nosso podcast. Não, mas ele sempre... E eu tinha esse diálogo. Depois de um tempo, quando eu cresci, sumiu, né? Eu parei de ter contato ali. Mas você lembra a tua idade, mais ou menos? Tipo assim, quantos anos que você tinha quando você lembra que você parou de ter contato? Ai... Eu tenho uma foto. Se eu achar essa foto, eu posto ela pra vocês. Que é da idade quando eu conversava. Eu acho que eu tinha 6 anos. É uma foto que eu tô até com Cebolinha. Eu tinha um ursinho que era um Cebolinha e eu tirei foto com ele. O Cebolinha era quase meu tamanho. Sempre fui pequena, imagina 6 anos, era menor ainda. O tamanho do ursinho, o Cebolinha era desse tamanho aqui. Um cebolão. Um cebolão, tá? Aí eu tirei uma foto com ele, assim. E eu todo com o joelho ralado, sem os dentes, tá? Enfim.
Tava linda na foto. Se eu achar, eu coloco. Essa era a ideia, eu lembro. Essa era a idade, essa época que eu conversava. Eu acho que eu fui perdendo ali pros 13, não sei, 10, 13. Aí eu já não conversei mais, mas nessa época, depois, quando eu cresci com uns 13 anos, eu comecei a observar mais o céu. E aí que eu tive o meu primeiro avistamento, que eu já contei. Uhum. Que foi da nave, que fez assim, né? Fez um movimento de zigue-zague muito rápido assim, depois ele sumiu. E aí, nessa época, eu passei a observar muito o céu antes de dormir. Então, eu tinha esse costume. Que era algo também que ninguém falou pra mim. Ninguém. Então, assim, são coisas que... Por isso que eu falo, depois que a gente cresce, né? Se torna adulta ali e entra pra esse mundo espiritual, a gente começa a lembrar... A gente começa a lembrar de como a gente era quando era nova. E a gente percebe que a gente sempre teve essa conexão. Só que a gente não tinha direcionamento, né? Não tinha... Na época não tinha nada disso, né? Não tinha nada disso. Eu morava com a minha avó nem religião. Sim, tipo... Não seguia nem catolicismo, nem nada. Não seguia nenhuma das religiões, né? E a gente já teve essa experiência. E outra também que eu era... eu acho que eu tinha 9 ou 10. Minha irmã tinha menos ainda. A gente tava junto na chácara da minha avó. E a minha irmã viu eu ia falar o baquê, uma assombração passando assim, né? Um espírito passando assim, sobrevoando assim, né? De branco assim. E eu lembro certinho da cara dela, de pânico. Minha irmã vai assistir. Eu vou mandar pra ela esse episódio. Caraca! Pra ela comentar. Eu tava de frente pra ela e ela viu passando atrás de mim, né? Então eu vi a reação dela, porque ela tava aqui e eu olhando pra ela e ela viu ele passando atrás de mim. Pânico mesmo de... E ela fez assim, com a cara assim, tipo, acompanhando assim, ó. Ela simplesmente levantou e subiu, porque a gente tava na represa. Ela levantou e foi embora sem falar nada pra mim. E eu fui atrás dela. E aí, quando eu cheguei lá, ela tava meio assim, toda branca, assim, falando: eu vi uma mulher passando atrás de você. Nossa, você fala depois, agora que você me fala. Me largou lá. Você ficou lá. Levantou, me largou. Ó, parabéns, você viu, irmã da Laísa? Merien. Merien? É, o nome Merien, dela. parabéns, viu? Parabéns. Largou a sua irmã, viu? Já sabemos que você não é uma boa companhia, que se acontecer alguma coisa... Fala assim, eu vou embora, eu vou deixar essa minha irmã aqui, qualquer coisa ela resolve. E eu tô indo, tá bom? Não, mas você sabe agora que você falou, ó, você falando de branco, né? É sempre assim, né? É alguém de branco. De branco passando. Você fala, meu, é difícil você falar, eu vi alguém de roxo, eu vi alguém Não, é sempre branco. Branco ou preto? Vulto, o vulto quem é vulto, né? É preto, já é. Mas por que, né? É sempre preto ou branco, sabe que eles não evoluiu, é monocromático, né? Ou é preto ou é branco. Mas eu lembrei de uma outra história também. Isso foi aqui no Japão. Ali eu no começo, a gente tava... Japão sempre tem, né? Ali eu no começo... A gente chegou aqui, andava só a pé, né? Não tinha carro. E a gente ia muito no karaokê, que era relativamente perto de casa. Numa noite, de madrugada, a gente voltando a pé, eu e ela, a gente tava voltando, a gente viu... Só que foi assim, ó. A gente viu um cara atravessando a rua, eu acho que era um cara. Ele era inteiro, ele brilhava inteirinho. Brilhava. Ele parecia uma lua, de verdade mesmo. Eu vi ele, só que quando eu vi, eu já... Dei aquela trancada básica, né? Dei aquela trancada básica e fiquei quieto. E continuei conversando ali e olhando. E fiquei tipo, cara, e ele foi atravessando a rua, ele atravessou a rua. E aí ele foi pra uma outra rua que eu sabia que aquela rua dava pra... Lógico que eu queria saber se ele estaria ali ainda. A gente passou e não tinha nada. Não tinha mais nada, tipo, desapareceu. Não tinha onde o cara ir. Não tinha pra onde o cara ir. Cara, não sei o que era. Mas ele era o brilho dele era de lua. E aí, eu vi e conversando, não sei o que, eu ia ler. Daí, um olha pro outro uma hora e fala assim: você viu? Daí ela, o quê? Deu, não. Você viu aqui atrás agora dela? Eu vi. Você viu também? Eu falei, eu vi. Dela, que negócio que foi esse, meu? Daí os dois, tipo, ali na hora. O que aconteceu? Porque o cara sumiu. Desapareceu. Tipo, da onde... Não sei o que era. Não sabemos. Mas ele realmente parecia uma lua, assim, o brilho dele, sabe? Era um brilho meio azulado, uma coisa meio gelo, assim. Que legal! E ele não olhou, ele só atravessou a rua. E eu, olhando, ele parecia que tinha um cabelo meio comprido, assim, sabe? Um cabelo branco também, tudo branco. Mas brilhava, ele brilhava. E parecia que tinha um cabelo meio Erasmo Carlos, assim, sabe? Aqueles cabelinhos
mais compridinha, assim. Então a gente brinca, que era o Homem-Lua. Essa foi, a gente viu também. Essa deu uma trancadinha, hein? Essa deu uma trancada, porque foi bem... Tipo, eu não sei se outras pessoas teriam visto na rua, porque foi muito vivo, assim, sabe? Porque geralmente as experiências Porque que eu você tenho... viu e a Lê viu também? Exatamente. Duas pessoas vendo, É. então... Mas foi bem... Não deu, assim, dá medo porque você é de madrugada Não, no Japão, sim. né? Você já fica, né? Mas, enfim. E aí a gente ficou meio assim e tal, mas não... Mas isso que eu falo, sabe? Não é algo extraordinário. Você não vai ouvir a história e falar: caraca, meu Deus, nossa! Porque ele que ele veio e conversou comigo. É, não teve nada, não teve nenhuma revelação. Ele não me deu o número da Loto, da Mega Sena, da Caracu, de nada. Não me deu nada. A gente só viu. Só que pra mim, né? Pra gente que vive essas experiências. Sim, mas é marcante. É marcante, são comprovações, São né? comprovações, Então. isso. Mas é que pra gente é assim, né? Porque qualquer outra pessoa que não acreditasse visse, tipo assim, tá, era um cara ou não era nada, era alguém de fantasia. Você vai tentar encontrar uma explicação. Racionalizar, né? Exatamente, tipo. E lógico, a gente também pode estar errado. De a gente ter uma crença, né? De ter essa. Pode ser. E de você achar que é, quando na verdade, né, realmente era um cara lá que tava fantasiado de lua. De lua. E me deixou trancado. Deu aquela trancada básica. Porque você fala: rapaz, peraí, deixa eu dar uma movimentada aqui que dá uma trancada aqui. Mas a gente tem... Mas foi marcante pra mim assim também. Mas eu tenho outras, né? Jogando tarô. Ai, essas jogando tarô é interessantíssimo. Aconteceu uma que eu também, né? Que eu vi, né? Mas eu não sei, né? Não, essa pode. Não, pode. Posso contar? Pode compartilhar também. Porque até eu também. Vocês sabem, né? Eu já falei pra vocês. Eu não só faço os atendimentos, eu também sou atendida. Então eu saio caçando pessoas, né? Pra poder fazer. Até faço terapia. E eu tenho o meu tarólogo. A gente faz trocas, né? A gente faz trocas. É normal entre tarólogos, né? E entre aí terapeutas, eu né? já me consultei várias vezes com a Lê. E aí foi uma das primeiras consultas que eu fiz com você. Eu acho que foi a primeira. Foi a primeira, né? Foi a primeira consulta. Foi a primeira. Que eu assim, é porque geralmente eu sou mais travada, assim. Eu sou muito difícil de me, assim, confiar a minha energia, né? E me abrir, assim. E aí, quando eu fui fazer essa consulta com você, eu tava precisando. Sim, imagino. E aí eu falei, vai o Alê, né? E aí, assim, realmente foi a primeira mesmo. A experiência. Foi a primeira. E foi, então, durante esses jogos de tarô também acontece de eu ver algumas coisas, né? E eu só tenho confirmação por quê? Por que eu sei que... Porque eu pergunto pra pessoa. Eu vou perguntar pras pessoas. Assim como eu fui falar com você. Então, pode falar o que eu vi ou não? Foi assim, ó. A gente abriu a mesa, eu estava na mesa, com as cartas abertas. De repente, apareceu uma mulher. Digamos, uma mulher gatíssima, muito gata, maravilhosa. Ela sentou ela estava sentada no móvel que eu tenho lá em casa. Ela estava sentada, de perna cruzada, mas com roupa de cabaré, parecia mesmo, né? E eu falei, parecia uma roupa de cabaré, com uma cigarrilha na mão, e ela só ria. Ela olhava pra mim e dava risada, como se ela confirmasse pra mim que eu poderia estar abrindo o jogo pra ela, que eu poderia estar fazendo esse jogo... Enfim, eu poderia estar atendendo, né, nesse caso. E era um assunto que a gente estava falando. Porque foi que a gente começou a falar da cigana, que a gente falava da cigana, que a cigana, você me contava todas as experiências. E falava, vamos jogar um tarô pra ver. E ela apareceu. E eu achei que isso foi bem legal. Porque só foi uma confirmação, na verdade, né? Que eu fui falando pra Laísa, eu falei, Laísa, eu tô vendo ela assim, assim, assado. A Laísa falou, é ela mesmo. Então não tem erro. Então é isso, no tarô acontece a mesma coisa. Às vezes eu tô lá, eu vou contar uma outra história também no tarô aqui. Mas antes de você contar essa outra história, uma das coisas que eu falei pro Alê, né, que eu achei interessante, é que geralmente os nossos mentores, eles sabem quando a pessoa... é uma pessoa que tá com uma boa intenção, sabe? Pra ela se apresentar. Sim, Os mentores, eles não vão se apresentar pra qualquer pessoa. Aham. Então, eles se apresentam pra aquela pessoa que... não sei se eu posso usar a palavra merece,
né, que tem algum certo merecimento pra poder Não, ver eu acho que é. e né, assim, pô, essa pessoa realmente, ela quer o bem da pessoinha ali Aham. que eu fico, né, vai, né? Então, eu acho que é isso, né? Então, Não, mas tem muito essa o questão merecimento eu acho que é de quem. Não é de quem tá vendo, eu acho, sabe? Porque, lógico, eu fico. Não, mas também, eu acho que também. Mas eu acho que é muito pra quem recebe, sabia? Também. Porque, igual, o teu caso talvez seja diferente. Mas, por exemplo, eu fiz um jogo, eu terminei o jogo pra pessoa. Não vou citar nomes aqui, né? Eu fiz o jogo da Michelle. Opa, falei. Brincadeira! Brincadeira! Era pegadinha do malandro. Daí eu abri o jogo da Jurandira e Jurandir terminei. é ótimo. Abri a mesa, fechei. Quando eu fechei, eu deitei pra dormir e apareceu uma senhora. Você lembra que eu deixei o tarô dentro do guarda-roupa lá? Eu mudei, né, agora, né? Você viu que mudou também. Mas tava lá antes. E eu mudei porque, como mudou algumas coisas aqui, eu Ah, sim. mudei de Sim, eu lugar. faço isso também. E aí, eu deixei as velas acesas, porque as velas, eu terminei a consulta e a vela não apagou. Eu deixei a vela acesa. Apareceu uma senhora, eu vi ela bonitinha, cara. Uma senhorinha bonitinha, aquelas roupinhas de senhora, chinelinho, meias aqui em cima. Eu fiquei olhando, ela foi lá e ela fingia que ia soprar a vela e não assoprava, e me olhava. Daí eu, ué! Ela fingia que ia soprar a vela, não assoprava e me olhava. Tipo assim, fingia não, né? Como se fosse, porque talvez ela não conseguisse apagar a vela de verdade, né? A vela física de verdade. Eu fiquei, ué, meu, mas que é isso? Eu acho que ela tentou algumas vezes. O que a gente faz que recebe essa mensagem que vê? Eu falei, opa, eu acabei de terminar um jogo. O que eu entendi? O que eu recebi? Eu recebi um carinho, eu recebi amor, senti paz, tranquilidade, leveza. E eu falei, bom, eu vou perguntar pra essa pessoa que eu acabei de jogar e vou perguntar pra ela se faz algum sentido. Porque só pode ser pra ela, né? Acabei de terminar a mesa. Ok. Mandei mensagem. Falei, fulana, aceita se te fizer sentido. Se não te fizer sentido, desculpa estar te mandando essa mensagem. Eu tô vendo aqui uma senhora assim, 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 assado. E ela tá assoprando uma vela como se fosse. Daí ela falou, meu Deus, é minha avó. Ela falou assim, foi aniversário do meu filho semana passada. Olha. Daí eu falei, caraca, olha... então, às vezes, ela só quis dizer, olha, eu estava lá, né? Eu estava participando desse aniversário, eu estava com vocês, eu estava ali. Então, essas são as mensagens, né? Olha, que maravilhoso. Não é legal? Tipo, pô, daí eu fico feliz porque pra pessoa... Não é porque eu vi, nossa, Chico Xavier, né? Não, cara, é porque, pô, a pessoa que às vezes recebe, ela se sente abraçada, sabe? Sabe essa sensação que dá? Que é viciante isso, cara, pra gente. Quando você percebe que foi legal pra pessoa, que fez bem, Sim. não vicia? Sim. Motiva você querer fazer mais. Não é? Tipo, você fala, caraca, velho, que bom que deu certo e tal. Então, essa também foi uma experiência que eu tive com o tarô. Mas eu já vi, cara, é muito louco, mas já vi outras coisas também, de sentir cheiro, sabe? É bem legal, assim. Mas eu sinto hoje que tá aflorando mais ainda. Né? De eu estar vendo muito. Tive a experiência com os sirianos, que eu já contei também no vídeo, né? Pro Conexão. Então. E eu nem fico focado nisso, sabe? Tipo, vou treinar a minha mediunidade aqui pra enxergar, porque tem, né? Tem gente que treina, né? Exercício e tal. Igual projeção, né? Tem treino de fazer projeção. Tem gente que faz, né? Projeção com facilidade, né? Tem gente que faz. E tem medo, né? Aí já tá falando de gente que nem tá aqui enfim, né? No Wilson ali, ó, sentado ali, coitado. Ele tá ali só levando indireta. É só tomando. Fica passeando no umbral. Pegando Uber no umbral, né? Pegando Uber no umbral. Mas cara, assim, são coisas que vão, não sei, trazem, né, uma certa segurança mesmo do que você tá fazendo, né? Porque a gente que trabalha com isso... Eu não trabalho com isso, né? Não tenho meu ganha-pão, não é esse. Mas quando eu falo em trabalho, eu foco em caridade. Em tentar levar... Porque, embora eu cobre pra jogar tarô... já fiz muito jogo sem cobrar também, normal. E cara, é muito bom quando você sente
que você leva alguma coisa boa pra pessoa. Tipo, cara, isso é muito gostoso. É uma sensação que não tem, né? Igual. Sim. É muito bom. É muito legal. É como entregar um presente pra alguém que, na medida certa, assim, que você entrega aquilo pra pessoa e a pessoa fala: Caraca, mas você nem me conhece, cara. Como é que você acertou meu número de sapato, do tênis? Tipo, né? É tipo isso, assim. Então, mas é. Já lembrei outra história. Eita, meu Deus. Posso tá, emendar? Eu posso emendar a história? Eu vou emendar. Vai. Vai emendando então. Tá, eu vou emendar. Lembrei mais uma aqui. Essa aqui foi. Acho que foi o mais assustador, assim. Por quê? Porque eu tava trabalhando no Brasil ainda. E eu conheci uma menina que. Ela meio que tava começando a querer ir pra Umbanda, pra terreiro, na verdade. E a gente trabalhava junto. Muito de boa ela. Não vou falar o nome dela também, porque não cabe, né? A Carla. Mas a. Mas a Pietra Maurícia, ela. Ai, meu Deus! Trabalhava, só que era em setores diferentes. Tudo ela trabalhando, tal. Daqui a pouco eu vejo aqui em cima, aqui, ó. Eu vejo um jovem morto. Mas ele. Morto, né? Ele tava numa valeta, como se fosse. Tipo, a roupa dele. Isso que agora eu perdi já alguns detalhes, mas ele tava de chinelo, tipo, eu vi o Havaianas dele, tipo, no pé, o short dele sujo, porque não sei se sem camisa. Tipo, ele tava como se fosse. Eu não sei se ele tava sujo porque jogaram no buraco ou ele já era sujo, por algum motivo. Uhum. Mas falou o nome e tudo. Falou o nome, eu vi ele, senti uma agonia ferrada, tipo, de estar nas trevas, de precisar de ajuda e tal. Eu senti aquilo e falei, caraca, e ele. Ele era negro, né? Uhum. E a menina também era negra. Só que quando eu vi aquilo, como é que eu vou conectar uma coisa com a outra? Eu só vi aquilo ali. Eu vi, e daí, lógico, provavelmente é que tem a energia, vai dizer, né? Ele pode conectar de eu estar vendo ele com a energia dessa menina e me jogar pra ela, né? Tipo assim, olha, a mensagem que você tem que dar pra ela. Mas na hora eu fiquei, cara, mas poderia ser qualquer outra pessoa? Sim. Não é porque ele é negro que eu tenho que mandar a mensagem Sim. uma pessoa negra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu vi o sofrimento, o pedido de ajuda, como se fosse. Eu falei, cara, vou lá conversar com ela. Daí acabou o expediente, eu mandei mensagem. Falei, olha, mesma coisa que eu faço sempre, eu peço desculpa por estar incomodando. Falo, olha, eu vi uma coisa aqui, se te faz sentido, você. Se não fizer, na hora ela falou, cara, meu primo. Mataram ele e jogaram numa valeta. Ele era foi pedir viciado. ajuda. Eu falei, cara, ela falou, o que eu posso fazer ali? Eu falei, olha, acende uma vela, ele precisa de luz. Ele tá no lugar ruim. Ele tava, na verdade, como se fosse no mesmo lugar ainda, né? Uhum. Porque acontece, a gente sabe. Uhum. Então ele tava totalmente pedindo ajuda. Eu falei, olha, não sei se você quiser ir numa casa, pedir ajuda no terreiro, legal. Eu falei, mas o que você pode fazer é mandar boas vibrações, cara. É mandar luz, é mandar amor, é acender uma vela e pensar nele e mandar essa vibração boa pra ele. É o que você pode fazer. Eu falei, você não pode fazer mais nada, não tem mais o que fazer. Mas ele tá pedindo ajuda. Ele quer ajuda. Então eu não vou lá, não posso pegar na mão dela e levar ela numa igreja evangélica, não posso pegar. Daí o livre-arbítrio é seu, você faz o que você quiser. Né? Mas isso aí também. E isso foi uma que. Por isso que eu falo. Até cuspi aqui. Desculpa, gente, ninguém viu, mas eu falei, eu cuspi mesmo. E você você dá a informação, né? Mas o que a pessoa vai fazer com aquilo, ou se ela vai receber aquilo bem, até hoje, isso. graças a Deus, o Deus, que eu acredito, né? Nunca tive problema, sabe? Da pessoa me confrontar, tipo, meu, o que você tá falando? Cala a boca, porque acontece também, né? Mas lógico, eu também me sinto, algumas pessoas, sabe quando você sente que você tem que falar mesmo? Você não pode. Se você viu, se eu vi, é pra eu falar pra alguém. Eu não posso guardar isso pra mim. Sim. Não é verdade? E isso é uma... Nossa, você falou isso, e isso é pra tudo, na verdade. É pra quem já tem essa certa mediunidade ali, e aí você recebe. Se você tá recebendo, é porque é pra você passar pra outra pessoa. Provavelmente, né? Assim como qualquer outro dom e talento, e isso eu sempre falo pro pessoal. Se você tem aquele dom e aquele talento, você tem que usar ele. Você não pode ficar guardando ele.
Porque é um desperdício, Uhum. né? Se Deus te deu aquilo, né? Ou aquilo que eu vou falar, é aquilo que você acredita. Se te deu, é porque tem que ser usado. Você não pode ficar guardando tudo pra você, porque você tá... É como se você travasse o seu próprio ouro. E aí você acaba travando também a prosperidade da vida. E aqui, quando eu falo prosperidade, não é dinheiro, é tudo que é Tudo. próspero. Então... Não se deixem travar por causa disso, né? A gente tem que liberar. Então, aquilo que a gente recebe, a gente tem que liberar. O conhecimento que a gente recebe, a gente também tem que compartilhar. Não pode ficar só guardando, só guardando, só guardando, só guardando. É. Você vai virando um baiacu, né? Tipo... Pum. De tanta coisa que você vai recebendo. Essa galera que gosta, espiritualistas aí, a gente gosta muito de estudar. Você só fica no absorver conhecimento, absorver, e você nunca compartilha ou nunca, né, passa pra frente com algum coleguinha ou, enfim, fica só travando, guardando. Aquilo vai... Até porque isso também é uma coisa que eu percebo hoje em dia muito, né, do espiritualista. Hoje em dia a gente tá muito focado na teoria também, né? Tipo, cara, quer estudar, inclusive as pessoas, né? Você lembra antigamente das benzedeiras? Que curso que elas tinham? Que material que elas tinham pra pesquisar qualquer coisa? Nenhum. Era passado de geração em geração. Era. E não funcionava? Sim. Então, se você vê hoje, como que é hoje? Hoje o terapeuta, se você não tiver um diploma, se você não tiver uma carreira gigantesca de atendimentos e comprovações, cara, você não tem credibilidade. Sim. É aquela coisa ao contrário. O terapeuta, ele tem, ou de hoje em dia, ele tem que ter uma faculdade, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, pra ficar mais fácil, de talvez o pessoal entender. Ele tem que ter essa... E eu concordo com algumas coisas. Você tem que, lógico, você tem que estudar, você tem que saber trabalhar com energia, porque não é brincadeira, ok. Mas quando você vai escolher um terapeuta, você vai olhar mais ou menos por esse lado. Você fala, pô, deixa eu ver como é que o cara trabalha, deixa eu ver se ele é sério ou não. E quando você vai escolher uma benzedeira, é bem provável que você vai pensar, cara, é uma senhora bem simples. Bem velha. Que nem fala português direito, é bem velha. Tipo assim, você entendeu? É o contrário. As pessoas buscam, tipo, daí você volta lá pro simples. E por que hoje a gente não pode ser assim, sabe? De resgatar? Porque quando você fala pra mim espiritualidade, o que eu penso? É sentir, é o que você tá sentindo, cara. É algo que você sente, sabe? Tipo, é uma coisa pra você, essa evolução que tanto fala, eu acho que evolução é você entender. Mas entender o quê? Você mesmo, porque a guerra que a gente trava é com a gente mesmo, cara, o dia inteiro. Então eu acho que a espiritualidade ela vem pra isso, pra você se conhecer, pra você trazer conhecimento pra você, lógico, como você falou, mas expandir isso como, né? É fazer isso, é você abrir, sabe? Sentir, deixar aflorar, sentir. Não ficar só querendo teorizar muito a espiritualidade. Até porque a perde, maioria né? das coisas que chegam... Você tem aquele conhecimento. É importante ter ali aquela base. Mas com aquela base é o que vai permitir com que você consiga fazer downloads aqui, ó. E Sim. consiga absorver informações que você não conseguiria se você não tivesse uma base de conhecimento. Então, isso que você tá trazendo é real. Porque, por exemplo, eu vou estudar... Seja esse negócio de benzimentos, erva, etc. Que tem curso, né? Eu sei hoje em a dia tem base curso. das ervas. Pra que serve cada um. Mas se eu abrir pra espiritualidade me conectar e não ficar só na teoria e ir pra prática mesmo, as nossas próprias conexões com o universo e com o nosso próprio eu superior ou consciências ali, vai trazer outros significados ou formas diferentes de você atuar com aquelas ervas ali. Não necessariamente você tirou aquele conhecimento de algum livro. E é isso Sim. é isso que você tá trazendo, né? É isso que eu, tipo assim, eu captei quando você falou isso. Que é não se travar também só na teoria, é se permitir ir em prática e saber ouvir sua intuição também, que isso faz parte dessa Com conexão com a certeza. espiritualidade. É sentir. E o meu trabalho, ele é muito em cima disso, então por isso que eu... Porque eu tenho a teoria, mas eu deixo muito ir no flow aqui, ó. Eu deixo o que tá vindo Sim, mas me guiar. você tem a base também, lógico, né? Você vai ter a mas base. eu já tenho a base ali do... Da psicologia, vamos dizer, Da né? psicologia. Porque como é uma terapia, você tem que entender mais ou menos como funciona a mente humana, né? Sim. Lógico. Sim. Óbvio. Então eu entendo. Eu sei que eu usei um exemplo que é mais simples, né? A benzedeira, ela não vai
pegar no teu psicológico, ela não vai conversar com você. Não sei, nunca fui numa, mas ela não vai trabalhar esse lado. Ela vai lá e vai te benzer e te limpar. Né? O terapeuta não, ele vai conversar com você, ele vai ir lá na raiz do teu problema, igual o Diego, né, que trabalha aqui, vai conversar, o que aconteceu? Né? Por que você tem medo? Por que quando o chefe grita com você, você tem aquela reação? Por quê? Ele vai trabalhar nisso, a benzedeira provavelmente não vai. Eu não sei, né? Pode ser que cada uma trabalhe de um jeito, mas eu só dei um exemplo, lógico, pode ser que seja mais simples. Mas é isso, sabe? É de você sentir, cara. Espiritualidade, pra mim, na minha concepção, é isso. É você poder sentir, é você conseguir trazer e aplicar ela na sua vida. Porque não faz sentido nenhum você ter 14 trilhões de diploma e fazer curso e fazer o que for, se você for um ser humano ruim, cara. Se você for um ser humano egoísta, que não sabe tratar as pessoas, que não sabe ter um mínimo de empatia com as pessoas, não vai adiantar nada. Não adianta nada nem você ser um bom terapeuta. Sim. Porque tem isso também, né? Porque a terapia hoje, lógico, as pessoas, falando da parte monetária, que pode ser polêmico, né? Que a pessoa ganha a vida trabalhando com terapia. Se me perguntarem, Ale, você acha que isso, a pessoa tá... porque tem aquela coisa, né? Nossa, o Ale joga tarô, ele é iluminado. Que mané iluminado, cara? Iluminado é isso aqui que tá me iluminando. Eu sou uma pessoa normal, igual todo mundo, não tem nada disso. Tipo, vai pro céu direto. Meu irmão, você não tem ideia. Enfim, né? Então as pessoas têm essa ideia, né? De que o terapeuta, ele já é iluminado, que não sei o quê. Né? Ele tá ajudando as pessoas a ficar melhor. Sim, mas ele está cobrando pra fazer aquilo. É um trabalho. Na teoria. Então, se você for pensar por esse lado, como que você mora aqui hoje? Alguém construiu tua casa, né? Alguém trabalhou pra isso que acontecer. Então, ele também tá tendo karma dele, ele vai direto pro céu por causa disso? Ninguém vê dessa forma, né? É um trabalho igual, é um trabalho remunerado. Ele está fazendo aquilo porque é o trabalho dele. Pra mim, tem a diferença da caridade que você faz. Não que você não faça seu trabalho de coração, não é isso, não é isso que eu quero dizer. Não me entendam mal, tá, gente? Não é isso que eu quero dizer. Mas é só separar uma coisa da outra, eu acho. Uma coisa é você trabalhar com terapia, com energia e tal, e outra coisa é você ser um ser humano bacana, massa, gente boa, igual o Wilson, por exemplo. Certo? É isso diferente. que você falou é interessante, porque tem muita gente que se trava também de entrar pra começar a trabalhar com isso, porque na cabeça dela ela não tá perfeita ainda, sabe? Porque, porque pra mim ser terapeuta eu tenho que, né, ser o exemplo ali pra mim começar. A pessoa nunca começa, porque ela se cobra, porque ela vê, tipo, por exemplo, eu ela olha pra mim e fala assim, nossa, olha, ela parece o sol brilhando, alecrim dourado. Olha, eu tô de alecrim dourado. Olha lá, então eu não posso ser... eu não posso ser terapeuta porque eu não sou alecrim dourado igual ela. Entende? Aí a pessoa coloca aquele peso. E ela nunca começa. Sendo que é isso. Você não tem que ser... Ninguém vai zerar o joguinho aqui. Eu concordo. Então, o processo... por exemplo, a cada vivência que a gente faz, cada atendimento que eu faço, eu tô me trabalhando. As pessoas vêm pra mim porque eu preciso me trabalhar. Sim. Então, é uma troca que a gente faz ali. Eu, com o meu conhecimento, eu conduzo aquela pessoa com o que eu aprendi. Ela se trabalha, mas eu tô me trabalhando também. E você aprende muito, né? E o que eu sempre trago aqui, a gente que é terapeuta e a gente que tá nessa linha de frente, assim, de atender muitas pessoas, imagina quanta coisa eu não tenho que trabalhar. Então, você aí que é terapeuta, a gente é os mais... Eu sempre falo, a gente é os mais cagados do rolê. Sim. Porque a gente, né? Você aí que tá fazendo terapia, você faz terapia uma vez, 2 vezes no mês, sei lá, uma vez no mês. Eu não, eu tô aqui todo dia. Você tá absorvendo tudo de um monte de várias pessoas. Tudo que é ruim, você tá absorvendo ali, né? Isso por quê? Porque eu também preciso trabalhar alguma coisa em cima daquilo que aquela pessoa tá chegando pra mim. Então, tirem essa visão de perfeição que vocês têm em cima das pessoas. Nossa, iluminado. Iluminada. Que a pessoa não faz cocô, a pessoa, né? Tipo, parece que a pessoa não faz nada, né? Não bebe, ela não fuma, não faz nada. Cara, a gente é ser humano igual, a gente tem imperfeições igual, a gente sente raiva.
tem vontade de tacar na parede algumas coisas, algumas pessoas. É normal, só que a gente controla isso porque, né, a gente tem uma noção, né, Eu acho que é a humanidade, né? Porque, como diz a professora Lucilena Galvão, né, ela fala, é fácil ser fera, difícil é ser humano. Difícil é você ser humano. E é verdade mesmo, porque cada vez mais é assim, né? Parece que é o contrário, as pessoas botam o ser humano como uma coisa ruim, né? Tipo, inferior, né? Você percebeu? Tipo, não, cara, a gente tá aqui porque a gente tem que estar aqui e a gente merece muita coisa boa, assim, e dá pra tirar a água da pedra, sim. Não é E verdade? a gente veio pra experienciar isso. A gente tá aqui por... Pera, gente, que o Wilson do outro. O Wilson incorporou um preto velho na hora de levantar aqui, não tem como. Mas sabe que são coisas que eu observo muito, assim, sabe? E a gente conversa muito em casa sobre esses assuntos, assim, de às vezes eu chegar no lugar, ó, o careca do tarô chegou, tipo, ó, o careca do tarô chegou, entendeu? E não é essa, é legal, lógico que é legal se criar uma imagem assim, mas não é ninguém, não coloquem a gente num palco, cara, num pedestal, porque não é assim. Às vezes a gente está nessa condição justamente porque é pior ainda, porque a gente tem que aprender muito mais e tirar muito mais ensinamentos das situações, porque a gente aprende até com coisa errada, na verdade, né? Se você for ver. Sim. Né? A gente não devo ser igual ao meu amiguinho ali. Não devo ser igual a ele. Não quero fazer aquilo, né? E aprender dessa forma. Sim. E eu lembrei de outra coisa. Eita. Ou você quer falar primeiro? Já que estamos falando de coisas sobrenaturais, eu tô vomitando tudo aqui de uma vez. Não, vai, manda a próxima história sobrenatural. Porque eu lembrei da Moana, que você falou da Moana, e eu tô... Até eu mandei mensagem, Moana, um beijo pra você. Moana Grande Net da Hiperconsciência Escola vai estar aqui com a gente, a dona da porra toda da linha do tempo. Eu espero que ela... Eu não sei se foi algum assessor que me respondeu, né? Porque se for, eu vou ficar, porra, não foi a Moana que respondeu, foi o assessor, sacanagem. Chegou o branco velho aqui, ó. O branco velho chegou. Um beijo pra Moana. Então, a minha primeira vez que eu vi um dragão. Ai, essa história é legal. Não sei se você vai lembrar, mas não sei se é a mesma história. Conte-nos. Que foi a primeira vez que eu tinha feito o curso de Reiki e me chamaram pra fazer uma meditação em grupo. Eu nunca tinha nem meditado na minha vida, eu não sabia como era. Eu fui na meditação em grupo. Chegamos lá, eu vou resumir, tá? Sentamos lá, musiquinha, um sonzinho legal, um clima maravilhoso, cara. A dona do apartamento deixou tudo perfeito. E eu não sabia nem o que fazer. Eu pensei, cara, o que eu vou fazer aqui agora? Tinha tomado meu banho de erva, feito meu preceito bonitinho pra ir, fui pra imergir no troço, né? Sentei lá. Daí ela falou assim, pessoal, depois que a gente terminar, a gente comenta o que viu, né? Fiquei mais nervoso ainda, falei, puta merda, cara, o que eu vou... Todo mundo aqui zen, todo mundo já meditando faz 45 anos, e eu vou, tipo, falar, eu vi a escuridão, que eu estava com o olho fechado e só vi escuro. Dormi. E eu falei, cara, e agora? eu não vou ver. Então. E eu sentei lá e tal, dali a pouco eu vi um monte de luz, várias bolinhas assim, ó, no ar. Um monte de bolinha colorida. Um monte. De repente apareceu um dragão. Ele era pequeno, assim, ó. Não tem o desenho da... É da Mulan? Que tem aquele dragãozinho, estimação dela ali. Eu ia falar da Moana, mas a Moana é outro desenho. Né? A Moana é outro. Que a Moana mexe com o dragão, deu... E aí eu vi um dragão pequeno, assim, era pequeno mesmo. Mas ele também era colorido, pequenininho, mas ele era luz. Mas era um dragão, você via o formato dele, o corpo dele bonitinho. E ele ia bem devagarzinho, assim, e ele comia aquelas bolinhas. Ele abria a boca e comia, tum, e as bolinhas iam sumindo. E eu aqui, ó, de olho fechado e maluco, que colocaram nessa água, velho. Tô muito... ainda tava... Eu falei, mas tô aqui, né, deixa acontecer. E ele foi comendo, bolinha por bolinha. A gente ficou meditando e ele foi comendo as bolinhas, cara. E as bolinhas flutuando, assim, ó. E ele só comendo. Depois que ele terminou de comer, abriu um cenário, assim, ó. Foi ficando tudo claro. Abriu uma fonte no meio da sala. Abriu uma fonte, tipo, paradisíaco, assim, um negócio. Uma fonte com água e tal, e planta e flor. E dentro dessa fonte saiu um bebê. Dentro dessa fonte. Saiu um bebezinho, de olho azulzinho, assim, ó, bonitinho. Ela olhou pra mim e deu risada. Era uma menina. E eu vi aquilo e eu falei, cara, o que eu
tá acontecendo aqui, velho? O que tá acontecendo aqui? E aí eu... Tá, beleza, eu vi isso, a criança desapareceu, foi tudo sumindo, voltou normal. Acenderam as luzes e tal, beleza. Agora vamos contar o que cada um viu. Eu não lembro o que cada um relatou, porque eu nem prestei atenção, eu não conseguia. Você ficou ali Eu fiquei encanado, eu fiquei... E tava preocupado também, né? Porque eu falei, meu, o que eu vou falar? Eu nem sei se é assim, o que eu vou falar? O pessoal falou e tal, daí, Ale e tal. Quando eu comecei a falar, uma mulher olhou pra mim. Ela olhou pra mim e eu fui falando e ela falou, Ale, eu posso conversar com você depois? Na frente de todo mundo mesmo. Depois eu posso te mandar uma mensagem? Porque o que você viu é pra mim. Deu, ué. Tá bom. Eu cheguei em casa, ela mandou mensagem. Ela falou, Ale, me fala o que você viu. Daí eu contei de novo. Eu falei, olha, vi assim, 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 assado, já que você tá falando que é pra você, então é pra você o recado. Falei tudo que eu vi. E é a mesma coisa, o que eu senti. Mas isso tem muitos anos atrás, né? O que eu senti, tipo, perdão. Porque a criança deu abriu um sorriso, cara, maravilhoso, assim. Sabe aquele sorriso de criança que dá vontade de chorar e apertar ao mesmo tempo? Assim. E aí ela falou, então, eu abortei uma criança. Eu abortei uma criança. Eu falei, então, é que eu acho que essa criança não era... Eu falei, você me desculpa eu falar isso, mas é que essa criança, eu acho que ela não era filha do seu marido, né? Ela falou, não. É do meu ex mesmo. E ele era loirão, polaco de olho azul. Olha. Só que na época a gente era muito novo, a gente queria estudar, queria fazer tal e tal, e a gente resolveu abortar. E eu nunca me perdoei por ter abortado essa criança. Eu nunca me perdoei. Eu sempre ficava imaginando o que tinha acontecido, e de repente você veio com essa mensagem. Olha. Eu acho que essa, sim, foi uma das, assim, que me deixou... Até você meditando, você tá servindo. Pois é, Você tipo tá trazendo assim... mensagem pras pessoas que... Mas comigo acontece isso, Laísa. Tipo, quando eu vou meditar, eu vejo essas coisas, acontece. Eu vejo essas paradas assim. interessante. E aí ela me agradeceu um monte e tal. Eu falei, cara, nem precisa agradecer. Tipo, tá tudo certo. Achei mó da hora o dragão ali, velho. E eu tava mó louco. Nossa, fumei um sem ter fumado e tal. E foi assim, sabe? Daí ela me agradeceu muito. E hoje ela tem 2 filhos. Olha. Tipo assim, normal. Né? Ela falou que ela tinha medo de ter filhos. Justamente pela experiência que ela teve. Então, tipo, foi... foi muito legal. Essa experiência também foi muito legal, assim. Eu lembro bem. Essa eu lembro bem da criança. Até hoje eu lembro do olhinho dela E me o dragão, olhando. ela falou se tinha algum significado, esse dragão? Nada, dragão não. Mas dragão fui descobrir muitos anos depois. Porque eu nem... Dragão, cara, nessa época, eu nem falava em dragão. Verdade. Dragão era o Shiryu do Cavaleiro do Zodíaco, pra quem assistiu. O Cólera do Dragão, entendeu? O Will sabe, né? Então, tipo assim, não tinha muito. Depois que eu fui entender que ele tava limpando o ambiente, ele tava fazendo uma limpar, ele tava tirando do ambiente. Quando ele terminou de comer a última bolinha, o negócio se abriu. Entendeu? Ele tava preparando, parece, ali. Tipo, nossa, preparando pra eu ver. Não sei se ele tava preparando o meu campo. Ele tava limpando, às vezes, a minha energia. Essa bolinha que eu tava vendo, as bolinhas no ar, podia ser bolinha da minha energia, podia ser coisa minha, não da energia que tava na sala. Mas da minha energia, não sei explicar. Mas aconteceu dessa forma. Foi bem intenso, assim, sabe? Interessante, mas faz sentido esse dele ir como se ele estivesse limpando mesmo, comendo essas bolinhas. Como se ele... Talvez era... É que essa sonhos... Quando a gente faz essas meditações e tem essas simbologias, que sempre significa alguma coisa, né? E sempre eles fazem pra que você depois interprete. O que será que significava ele comendo as bolinhas? Então, Né? Eu também sei muito pouco, assim, de dragão, mas o pouco que eu sei, assim, que eu já vi a galera comentando, é que realmente os dragões, eles têm essa... Não sei, acho que a Moana, se ela assistir aqui, ela pode até comentar, né? A função dos dragão eles são os guardiões aqui do planeta, né? Eles são como os protetores aqui do planeta Terra, né? Mas muito provavelmente eles devem fazer essas limpezas também. Assim como vários outros seres, né? Que estão aqui ajudando aí, a gente, tem essa função também. Mas é muito interessante. Você já tinha comentado comigo, acho que uma outra experiência com dragão, não tinha? Foi do hospital, foi com a minha sobrinha. Foi com a minha sobrinha. Esse aí foi diferente, porque ele era um dragão... Grande, né? Que grande. Você falou. Não, ele era gigante mesmo. Gigantesco. Ele era enorme. Bora lá, então. A gente fez uma pequena pausa aqui técnica pra ir ali assistir um Hanabi.
Top, Pra quem não top. sabe, quem é do Brasil, Hanabi é um festival de verão que acontece aqui no Japão, que eles soltam fogos de artifício. Maravilhoso. Geralmente na praia, né? Mas tem em alguns locais também. A gente mora aqui do lado da praia e tava tendo esse festival de fogos. A gente foi ali assistir. Vou até colocar uma fotinha aqui. Edição, coloca aí pra gente a fotinha pra vocês verem ali. A gente se divertindo. Agora a gente voltou. E eu já vou voltar aqui, depois dessa pausa, trazendo pra vocês o nosso crachá do Conexão Japão. E o Ale, ele tem o crachazinho. Ah, já tá divulgando ali o adesivo, que nem era pra divulgar, mas já tá trazendo aqui pra vocês. Então tá aí. Mas aqui, ó. Pra você que tá acompanhando os nossos podcasts, a gente traz aqui pra vocês que quem levar o crachá da nossa edição de 2025, apresentar o seu crachá ali no dia do evento, vai ganhar a nossa camiseta do Conexão Japão. Então, levem o crachazinho de vocês. Ali vocês vão ganhar um novo crachá, né, que é do Conexão Japão 2026, mas vocês levem o crachazinho de vocês de 2025 e vocês vão ganhar a camisetinha de vocês do Conexão Japão. Então, se você ainda não comprou o seu ingresso, aqui, ó, QR Code na tela, acesse aqui o nosso site, entra lá, vê os ingressos disponíveis ali ainda. Se tiver dúvida para compra dos ingressos, entre em contato com a gente, entre em contato lá no Instagram, o Wilson vai estar lá para poder responder vocês, tá bom? Então, bora continuar o nosso assunto. Agora a gente fez uma pausa, e como a gente fez a pausa, eu vi que você colocou até outro... Eu preciso perguntar, que eu sou curiosa. Sei. Até uma outra, ó, diferente. Explique-nos. Esta aqui é a guia de Iemanjá. Ai, que lindo! Sim. E na verdade é minha mãe de cabeça, né? Minha mãe de cabeça não, é o meu orixá, Iemanjá. Então, mas a gente foi na praia, eu ia lavar ela, né? Eu ia lavar, mas aí eu não sabia se ia dar pra entrar e tal. Eu falei, não vou levar. Daí eu coloquei. Podemos ir depois que a gente terminar aqui o episódio? Dá, também dá dá. uma passadinha dá, lá, sim. porque a praia tá lotada, gente. Por Mas causa do tava muito festival. cheio. Daí é isso. É de Iemanjá. Tem até uma aqui, ó. Ai, que Nossa tenta Senhora dos fazer assim, Navegantes. que depois eu dou Acho que não vai, né? um É Nossa zoom Senhora dos ali, né? Navegantes aqui, ó. Depois eu dou um zoom na tela Não ali vai dar pra- pessoal. Não, eu vou dar um zoom, o pessoal vai conseguir ver. Ai, que linda! Minha guia. É isso, então. Bora voltar no assunto. A gente ia começar a falar sobre a sua outra experiência com dragão. Certo. E esse você falou que era bem maior que apareceu. É. Conte-nos. Eu vou tentar explicar rapidinho por que isso aconteceu, né? Então, a minha sobrinha, ela ficou no hospital internada. Uns dias, né? Meses. E nesse processo, o meu irmão pediu pra eu tentar... Ele perguntou se eu conseguia ver alguma coisa. Ele já sabia do seu histórico, né? Que você... Tipo assim, tenta ver se você consegue enxergar alguma coisa, porque ela ficou em coma, né? E aí eu lembro que Sua sobrinha era pequenininha. pequena, Quantos anos ela? ela tinha 1 aninho e, na época, 4 meses, 3 meses, eu acho, quando ela foi internada, né? Mas ela faleceu com 1 ano e 5 meses. Então, eu lembro que eu entrei no quarto pra meditar, pra fazer essa... Eu não sei se é uma meditação, eu não sei o que acontece. Mas eu fui lá no hospital, eu tava lá. Quando eu fui chegando, que eu vi. Ele tava em volta do hospital. Gigante, assim, ó. É como se ele estivesse em volta do hospital. Você estava na sua casa. Eu estava em casa. E aí Ele você pediu, foi meu irmão pediu pra eu ir até projeção lá. mental que eles falam, né? Exatamente, pra tentar ver o que eu enxergava, se ela tava lá. Porque ela tava em coma, ele queria saber se eu enxergava ela, por exemplo, se ela estava lá ainda. E aí foi a segunda vez que eu vi, assim, que me espantou. Só que eu não tinha contato, eu não sabia. Depois que eu fui pesquisar, por que eu tô vendo isso no hospital? E ele me viu, eu cheguei perto dele, ele me viu, ele entendeu que ele me viu ali, ele olhou pra mim, e é aquela cena clássica do cinema, sabe? Que você vai tentando chegar perto, porque a cabeça era gigante, cara, uma cabeça enorme mesmo. E eu fui tentando colocar a mão assim, eu coloquei a mão no focinho dele, como se fosse assim, em cima, assim, ó. Caraca, e ele fechou os olhos. que
legal! Ele fechou o olho e, tipo assim, sabe quando você tem a sensação de que eu deixo você, o que você quer saber? O que você quer fazer? O que você tá fazendo aqui? Eu permito que você entre. E aí eu lembro de estar ali e pedir essa permissão mentalmente de entrar. E ele me falou, eu guardo esse lugar. Todo esse lugar, quem guarda sou eu. Eu cuido daqui, quem guarda sou eu. Depois que eu fui pesquisar mais pra frente, que diz que realmente os dragões, um dos lugares que eles cuidam são hospitais, que eles cuidam muito da parte de saúde e tal. Eu pesquisei, tá? Eu não perguntei pra ninguém especialista, não fui buscar isso, né? Esse hospital aqui no Japão. Aqui no Japão. Olha, que interessante. Aqui no Japão. E eu vi que depois, a primeira vez que eu vi, ele tava azul. Depois ele tava meio rosa, meio vermelho, meio verde. Tipo assim, ele ia mudando, sabe? Eu ficava, por que ele muda de cor? Qual que é a... Porque eu não sei explicar também. Porque geralmente não muda, eu acho, de cor. Pelo que eu vejo os relatos das pessoas, é uma cor só. Ela encontra com os dragões que tem contato já com o mesmo dragão e tal. Eles não mudam de cor. Então esse mudava de cor. É bem louco, assim. Foi uma experiência bem diferente. E aí eu andava, eu lembro de flutuar no corredor do hospital. Eu ia até o quarto onde minha sobrinha tava. E foi um processo, assim. Ali eu fui tentando melhorar isso, sabe, também. Deixar mais apurado, né, essa projeção mental, vamos dizer assim, né? E foi ali que eu vi a segunda vez. Dragão, foi a... Que interessante isso. É, foi bem intenso, assim, eu acho. Mas eu vi outras vezes também. Daí eu já vi em casa, em estar meditando e aparecer e gritar. Eu acho que comentei com você isso aí uma vez, né? Que eu vi, ele apareceu, ele veio vindo, e aí ele olhou pra mim e gritou, assim, "Roar!" Ele deu um berrão, e sabe quando você vê a saliva saindo da boca, assim, o bafo quente, e ele gritou e ficou de boa. Tipo, como se eu estivesse me brigando por alguma coisa, tipo, me dando um alerta, alguma coisa, e parou. Daí eu fiquei, tipo... Ou se apresentando, né? Talvez essa é a forma que ele se apresenta e a gente que acha que isso é agressividade. Pode ser, mas é que, assim, eu me assustei, eu não fiquei com medo. Diferente, né? Eu levei um susto, porque você não espera. Mesma coisa eu chegar aqui e você fazer... Ah! Na minha cara, tipo, pô, eu vou levar um susto, eu te conheço, não vou ficar com medo de você. Sim. Entendeu? Sabe que eu lembrei por causa do Game of Thrones lá, o dragãozão da Daenerys. O Dracarys, ele né? dá um mó berrão assim, mas... Com ela, mas é tipo... Mas não é que ele tá... Bravo. Vai Talvez morder, é vai igual matar. um cachorro latindo pra você Pode quando você ser, chega em casa. É. As- Isso não foi comigo também, né? As... Ou se foi alguma coisa que estava tava comigo. com você. Tipo, sai Sim. de perto dele, que eu não quero que você fique perto dele. Pode ser também. Pode ser. Mas desde que então eu faço. interessante. Quando eu faço as minhas orações, assim, eu peço, eu converso, eu ensino minhas filhas. Olha. Eu falo para minhas filhas, falo, Luna, vamos pedir pro dragão azul cuidar da nossa casa, do nosso planeta. Então eu ensino pra ela. Ela fala sozinha já. Dragão azul, protege minha família, me dê saúde. Ela fala sozinha. Que bonitinho. A gente vai tentando, né? Tipo, sei lá, direcionar, né, pra algum lado. Uhum. E você tinha comentado que você teve uma outra experiência, não com o dragão, mas com a sua sobrinha, que eu achei muito interessante Foi. também. Eu tava tentando lembrar e eu já perdi algumas coisas, sabia? Alguns detalhes. Porque chegou um momento que o meu irmão também, foi meu irmão que falou, veja lá se ela tá lá ainda, porque ela tava em coma e não tava, não tinha nenhuma esperança, né, de ninguém, tanto que os médicos, na verdade, não sabiam direito, eles deram como encefalia, como é que é? Encefalite japonesa, a morte dela, mas pelo que eu entendi, não ficou muito claro isso, sabe? Foi o veredito, mas... Na época que ela entrou em coma, ninguém sabia o que ela tinha. Eles fizeram vários testes e nenhum teste deu positivo de nada. Tipo, eles não sabiam o que ela tinha. E eu lembro que mais pro final o irmão falou de novo. Ele falou assim, porra, cabeça, será que você consegue tentar ver mais de novo? Desculpa te pedir e tal. Meu irmão sempre muito cuidadoso com essas coisas, assim. Desculpa te incomodar, mas eu queria ver se você... Veja se ela tá aqui no quarto, porque... Será que ela já não foi embora e tal, né? Daí eu falei, tá bom. Daí a mesma coisa, entrei no quarto... Daí essa foi a última vez, assim, que eu me lembro de ter ido pro hospital, sabe? Que eu tentei ir lá
eu mentalizei e era sempre a mesma coisa. Eu cumprimentava, eu pedia permissão pra esse dragão toda vez pra poder fazer o que eu tinha que fazer. E eu cheguei lá e não vi. Eu lembro de não ter visto ela. Não tinha nada no quarto. Eu não via mais ela. Assim, eu fiquei, pô, mas e aí? E eu comecei a viajar. Tipo, eu fui indo e voando, assim, tipo, flutuando no meio de uma floresta. Tinha um monte de floresta, assim, e tal, um monte de árvore. E aí eu encontrei... Não, essa foi uma outra experiência, essa, na verdade. Essa foi outra. Que daí eu vi um gatinho. Eu vi um gato. E esse gato tinha as cores que a roupinha que ela usava quando ela foi pro hospital. Olha. Ele saiu de trás de uma árvore, assim, o gatinho, e era como se fosse ela. E aí meu irmão que foi falando, mas a cor que você viu do gato foi a mesma cor da roupa que ela foi pro hospital e tal. Mas essa foi uma experiência também que, ó, eu tento lembrar agora, eu não consigo lembrar. Tipo, já foi apagando Sim. a memória. Aham. A outra que eu vi, a última, foi que eu vi ela mesmo. Mas ela era um bebê, né? Então, já misturou as coisas e tal, mas enfim, eu vou continuar. Eu queria ver ela e não consegui, e aí eu encontrei com ela. Tava tudo escuro, assim, era como se fosse uma sala escura, de repente foi clareando e ela apareceu. Só que ela não era um bebê. Ela se transformou numa outra pessoa loira, de cabelo cacheado, e já falava, tipo adulta. Daí ela pegou na minha mão e conversou comigo, e me deu um recado. Daí ela me explicou, ela falou, titio, né? Olha, eu não consigo lembrar do que ela falou, mas resumidamente ela falou assim, que a passagem dela seria ou dessa forma, e a outra forma que teria seria uma queda, que ela ia sofrer uma queda, e que essa queda iria fazer com que ela fizesse a passagem. Mas a queda seria muito pior pros pais, né, pro meu irmão Sim. e pra minha cunhada na época, que isso seria muito pior. Então eles resolveram que a passagem dela seria dessa forma. E que, assim, tipo, tava tudo bem, que era pra ser assim, pra eles não sentirem culpa de nada. Que tava tudo bem, que tava tudo certo. E, meu, eu ali vendo ela, com ela segurando minha mão, e eu sentindo, assim, sabe, aquela Olha. coisa. E isso aí foi, acho que, mais Isso aí intensa. eu não sabia. Acho que essa eu não contei. Essa você não tinha contado. E olha que privilégio você poder saber disso. Porque aí, principalmente pros pais, isso tira a culpa, tira aquela sensação daquele luto pesado de será que ela tá bem? O que será que aconteceu? Será que, né, como que ela tá? E aí ela vir com essa mensagem pra você foi justamente pra acalmar o coração deles e o seu também. Pra mim, assim, foi... Só que eu ficava, né, e aí, será que é verdadeiro, né? Será que... Sabe quando você fica com essa coisa? Esse questionamento? Mas eu fiz uma carta, porque a hora que eu saí disso, eu falei, se eu não escrever agora... Você vai esquecer. Eu vou esquecer. E eu fiz essa carta e entreguei pro meu irmão. Né, ele leu, ele ficou super feliz. Feliz, não tem como ficar feliz, né? Uhum. Mas... E ele me devolveu depois essa carta. Só que eu não sei, essa carta desapareceu. Não sei onde foi parar a carta. Porque a mensagem era aquilo, era né? Pra ser daquela forma, né? Era aquilo e pronto. Então, eu não sei. Eu não sei de verdade o que trouxe. Se trouxe algum alívio. Não sei dizer. Mas é aquela coisa que a gente falou antes, né? A gente tem que... Se aconteceu, a gente passa a mensagem. Sim. Né? Embora seja uma coisa meio genérica, né? Que você pode, se fosse uma coisa na minha cabeça, eu poderia inventar isso, né? Tipo... sei lá, do meu subconsciente, de onde que eu tirar isso e achar que foi uma mensagem mesmo. Uhum. Não sei dizer também, mas eu vivi essa experiência. Eu tenho pra mim, tá? Que foi uma experiência que foi real. E engraçado que depois de algum tempo depois, a minha cunhada, a irmã da Lê, a Aline, ela também sonhou com a Naomi e ela também era loira de cabelo cacheado. Olha aí, pra comprovar. Tipo assim, pô, cara, e ela nem lembrava dessa história minha. Uhum. Eu nem sei se eu contei pra ela essa história, eu não lembro disso, sabe? Então as coisas vão batendo, sabe? Tipo, como que... Entendeu? Mas como que... Daí, quando ela contou essa história, tipo, pra mim, tipo, pô, caraca, faz um sentido, né? Uhum. Tipo, meu, tem alguma coisa a ver, né?
Então, assim, de família, assim, Porque tem aquela coisa também, né? As pessoas falam, mas vocês trabalham com essas coisas, vocês gostam dessas coisas, mas nunca tem uma mensagem pra família, né? Nunca tem pra você mesmo. Então, mas eu tive essa oportunidade de ter esse contato, sabe? Essa experiência. E eu tenho pra mim que foi assim, talvez, por ter sido próximo de mim, né? Intenso, assim, sabe? Eu acho que foi a mais intensa, assim, que eu me lembro agora dessa experiência. E num momento certo pra vocês, né? Porque não é fácil, né? Você ter uma criança ali, né? Fazendo uma partida tão cedo. Nossa, a gente é super complicado, cara. Uma família ela não aceita, né? Não. Acabou de chegar e já tá indo. Por quê? Não, foram vários processos. Né? Nossa, vários processos. Foi aí que talvez foi uma das piores épocas, assim, que eu posso dizer, sabe? Essa tentativa de comunicação, acredito que foi muito pra buscar aliviar um pouco, sabe? Não. Esse processo. Eu acho que com certeza, né? Tipo, eu acho que se a gente vê hoje com mais calma, depois de alguns anos ter passado, né? Eu acho que dá pra ter melhor essa noção mesmo, né? Do que foi, né? Do que aconteceu. Mas eu nunca mais... depois, acho que algumas vezes eu sonhei com ela e tal, mas... Já até fiz umas tiragens de tarô pra tentar ver como que tá, né? Tipo assim... E é isso, assim. Acho que foram umas experiências que dá pra dizer que foram mais... pra mim, né? Teve mais impacto, assim, emocional. Aquela coisa mais de... Caraca, é minha família e tal. Acho que foi essa. Tem muito essa questão dessas comunicações com desencarnados, com os familiares, né? E geralmente é em sonho, eu vejo as pessoas contando, né? Eu tenho pessoas próximas que já teve, né? Sonhos, a pessoa vinha, se despedia, ou vinha, avisava que tava tudo bem, né? Eu tenho... Comentem aí vocês também aqui da comunidade, né? Se vocês já tiveram essa experiência, né? Com alguém que partiu cedo, ou avó, ou enfim... Se você teve alguma experiência, compartilhe aqui, porque pode ser que mais pessoas vejam, né? E falam, nossa, eu também já tive parecido com isso. Né? Porque muita gente acha que a gente tá louco, né? Quando a gente não tem... Como você tá imaginando coisas mesmo, fala, né? será que foi isso mesmo? Será que isso aconteceu? Eu tinha compartilhado com a... É que eu não tive muito... Eu ainda não passei por lutos de pessoas muito próximas, assim, sabe? Tipo, por exemplo, eu fui criada com os meus avós estão vivos. Os meus pais estão vivos. Tá todo mundo aqui ainda, então não tive essa experiência ainda. Mas eu tenho... O meu avô, parte de pai, ele faleceu e eu contei essa experiência que eu tive com ele, porque eu entrei em contato com uma cigana, porque a gente foi tentar resolver um problema. Eu compartilhei isso na live que a gente fez com a Thaís, que a gente tava falando de pessoas que desencarnam e não têm noção que morreu, não têm o conhecimento da espiritualidade e acabam ficando presas naquele lugar ali, naquele ambiente em que ela... Né? E aí ele tava nesse processo, ele tava ali preso. Nossa, mas depois de quantos anos? Acho que meu avô faleceu em 2011. Mas foi bastante tempo depois que você foi pra essa cigana e tal? Foi alguns anos, hein? É que o tempo lá é diferente do nosso tempo também, né? Pode ser que lá tenha passado muito mais, inclusive, né? Sim, eu contei, mas posso compartilhar aqui pra gente trazer nesse assunto do quanto é importante a gente estudar, a gente ter esse conhecimento sobre a espiritualidade, sobre vida após a morte. Sempre tá estudando. E eu compartilhei na live com ela sobre a história do meu avô. Que, na verdade, eu só fiquei sabendo que ele estava aqui ainda porque os meus pais, eles tinham mandado mensagem pra mim e eles estavam na fazenda. Aí eu vou contar aqui pra quem não assistiu a live com a Thaís. Minha mãe tinha mandado mensagem pra mim e falou assim que o meu avô, ele era muito materialista. E ele era muito apegado à fazenda dele. Tanto que, depois que ele ficou mais velho, ele se mudou com a minha avó pra cidade, porque a fazenda era 3 horas de viagem da cidade. Longe pra caramba. Então, como eles já estavam de idade, ele não estava conseguindo cuidar das terras, dos animais. Então, não, vamos mudar pra cidade. Só que ele não queria de jeito nenhum. E ali ele morava com a minha avó e com a minha tia. E aí, a minha avó e minha tia falou assim, não, ok, a gente já tá ficando de idade, vamos mudar pra cidade, porque se precisar ir pro hospital, coisa e tal, a gente já tá na cidade.
E meu avô continua indo pra fazenda. Continua indo pra fazenda. E a gente tentando vender a fazenda e não conseguia. Porque todo comprador que aparecia, ele mandava correr. Uhum. Eu não queria. Ele inventava alguma coisa ali e não vendia. E foi passando o tempo, ele faleceu. Não vendeu a fazenda. Então a fazenda ficou ali pro meu tio, meu pai, né, e tudo mais. E aí começou a corrida do meu tio e meu pai tentar vender a fazenda, porque ninguém ia ficar lá. Só que meu pai, ele já tinha um sítio mais próximo da cidade. Então o que ele fez? Pra não deixar a fazenda abandonada lá, até conseguir vender, ele foi pra fazenda. Porque tinha alguns animais lá também ainda. Então ele pegou os animais dele também, levou pra fazenda. Então foi mó rolê Caraca. pra poder cuidar dos animais lá, pra poder vender essa fazenda. Pois bem, aí minha mãe mandou mensagem e falou que os bichos lá estavam morrendo. De forma assim, morreu o cavalo. Morreu não sei o quê. Morreu o cachorro. Do nada. Morrendo, os bichos morrendo. Eu falei, estranho, né? Porque uma coisa é um bichinho morrer, outra coisa é várias mortes acontecendo. E nessa época eu já tinha começado, já tava engajada ali na espiritualidade, e eu conheci uma cigana. E aí eu fui nessa cigana. Uhum. E eu fui perguntar, de curiosidade, deixa eu ver o que tá acontecendo ali na fazenda. Se fizeram algum trabalho, se... Enfim, o que tá acontecendo ali que os animais estão morrendo. E aí ela foi, né, e voltou e falou que o meu avô estava lá ainda. E ela falou, vou resgatar ele. Pediu pra mim passar os dados pra ela, né, nascimento, data de morte e tudo mais. Eu acho que passou uns 8 anos. Caraca. Nossa. Da vez que eu Nossa. consultei com ela, né? E aí ela falou que ele tava lá ainda e que tinha espíritos que estavam mantendo ele preso lá. E usando da energia dele como escravo. Caraca. E usando daquela energia. E ele inconsciente ali, sem saber onde que ele tava, né? Porque não entendia Ele perdeu tudo isso, né? Então ele tava lá sendo mantido preso ali. E esses espíritos ali pegando da energia dele e de todo o redor. Então os animais são mais sensíveis. Tá morrendo. Os animais estavam morrendo. Caraca, que dó. E ela falou que, ok, eu vou lá resgatar ele. Aí eu falei, tá bom. E aí você fica com aquela, né? Será que ela foi? Será que não foi? Será que deu certo? Será que não deu? E aí eu fui embora. Acho que deu... Não sei se deu uma semana. Passou um tempinho, 2 semanas, não sei. Eu tive uma projeção. Eu fui pra um hospital, no plano astral, e era assim, uma casinha assim, era uma cidadezinha bem simples. Porque eu lembro de estar andando na rua, muito simples, assim, de chão. E tinha esse hospitalzinho, muito simples do lado de fora, mas do lado de dentro... Era gigante. Era tecnológico. Caraca, que da hora. E tudo hora. branco. Aí eu entrei e eu estava com a minha avó. E a minha avó tá viva. Uhum. Então eu fiquei pensando depois, acho que eu levei a minha avó pra ver o meu avô. Que já estava nesse hospital de recuperação. Foi isso que eu interpretei. Porque aí eu tava no hospital, tava com a minha avó. Eu entrei, tudo branco. E aí vinham as enfermeiras, assim, no corredor, com uma cara tão boa, que você sentia a paz, assim, elas rindo. E elas riam pra mim e passavam por mim, assim, rindo. E eu com ela, com a minha avó atrás de mim. E a gente foi andando no corredor. E a única coisa que eu lembro é que, na hora eu lembrava muito, aí depois eu esqueci muita coisa. Uhum. Mas eu estava levando ela porque a gente estava indo ver meu avô, que tava lá. Aí eu acordei, aí eu falei, Caraca. ela foi buscar ele. Resgatou aí ele eu falei, e ele tava em tratamento, né? Como se fosse. Sim. Eu falei, gente, Caraca, olha que que loucura. loucura. Olha que loucura isso. Eu acho que a gente tinha falado já disso em algum momento ali sobre você não saber que está preso. Não saber que morreu, ou não ter esse entendimento. Quanto que isso pode dificultar a sua vida. Quer Não, dizer... aqui, ó, se você for pensar pelo que a gente vê, pelos casos que a gente escuta, você sabendo já é difícil, às vezes? Exatamente. Imagina se não sabia nada. Tanto que eles falam que tá cheio de gente esperando, né? Nos caixão. Sim. Morreram, estão esperando a volta de Deus, né? E aí não tem muito o que fazer, né? Porque Não, mas pelo menos... eles ajudam se você pedir ajuda. Mas nesse caso, no caso, como eu fui pedir ajuda, ela foi lá resgatar, né? E no caso, ele aceitou ser resgatado. Não sei como que funcionou esse processo.
mas tem essa forma também de você fazer uma intervenção pelo outro. Aham, tem. Eu já li livros sobre isso também. Né? Então Aham. eu fui lá na cigana. Sim. E ela foi lá. Se eu não tivesse ido, ia continuar lá. Uhum. Ele inconsciente, sem saber o que estava acontecendo. Só sendo ali E depois você nunca alimentado. mais sonhou com ele nada? Não teve mais Não. nenhum... Não, só foi aquela vez. Caraca, Mas eu vamos mandar um acredito salve que- pro seu avô também, né? Salve pro avô da Laís aí. Salve pro meu avô, seu Osvaldo. Vai que Tem ele o mesmo voltou. nome do meu pai. Vai que ele já voltou. Mas Né? ele nunca foi picado por uma semicobra, nada, né? Meu Deus, Essa história ninguém sabe. história, ninguém sabe, nem vai saber. Comédias. É, gente, é interessante, né? Mas eu acho que vale muito pra Mas- gente que tem o valor disso, né? Sim, Putz. porque assim, eu acredito que foi só pra mim saber que... Porque eu fiquei na dúvida, né? Ok. Tipo, confiei no que ela falou. Eu vou lá. Falei, tá Mas- bom. Mas aí o aí sonho deu... só- confirmou, né? Aham, bateu o carimbão ali mesmo. Sim. E... Nossa, que legal. E é muito legal quando a espiritualidade, ela se comunica com a gente, assim, pra trazer essa... Não uma paz, né? Mas pra falar assim, olha, deu certo. Uhum. E é aí, um desfecho, na verdade, também, né? Não deixa de ser um desfecho, porque você sabia que ele tinha morrido, mas... E eu Agora... acredito que seja um presente também, né? Aí Tipo, eu acho, cara, que você é pra foi- você... você foi Sim, lá ver exatamente. E você pediu, e você fez a intervenção ali, né? Então, vou te dar um Isso. presente pra você saber que deu certo a sua Aham. intervenção. Isso. Isso eu acho muito legal, cara. Isso é muito Então, louco. tipo, todo mundo que eu converso agora, às vezes a pessoa fala assim, é porque eu não sei se fulano tá bem. Eu falei, por que você não vai procurar saber? É. Porque vai que a pessoa não tá bem. Você tem a chance de conseguir salvar essa pessoa. Aham. Que pode estar inconsciente ali, Sim. não sabendo que precisa de ajuda. É, que é uma possibilidade, na verdade, né? Também que Sim. não quer dizer que a pessoa vai ser ajudada ou que ela... Porque, tem né, muito- tem várias questões, né? É, cada caso é um caso É. ali, né? Mas não custa tentar. É igual o Diego falou no podcast. Você muda, mas o ambiente em volta pode ser que não mude nada. É a mesma coisa isso aí. Você vai querer buscar ajuda, mas às vezes a pessoa... Será que ela está pronta para receber aquela ajuda? Será que, né... Não sei se tem muito a ver com o que eu falei agora. Não sei se essa comparação valeu, mas é nesse sentido, né? Porque cada caso é um caso. Sim, exatamente, Cada caso é um cada Então, caso, no meu caso, caso, eu tive esse feedback. Pode ser que outra pessoa vá fazer a mesma coisa, ela não consiga o feedback, mas pode ser que tenha dado certo, ou pode ser que a pessoa ainda não estava pronta. E ela não aceitou a ajuda. Ou os dois. Ou né? os dois. Então, assim... Mas o que a gente... A questão é, né? Tem essas possibilidades. E é bom a gente compartilhar aqui, então, se você... Tipo assim, porque às vezes a pessoa até não... Igual você falou, né? De dar voz, né? Pra essas pessoas também, né? E até credibilidade pra que a pessoa já viveu mesmo, né? De ela... Às vezes não conta, não quer falar, porque acha que você é mal interpretado, que é loucura mesmo. Que... Não, aí, gente, a gente também tem essas coisas, essas viagens. Aqui hoje em dia tá muito mais... O pessoal deixa muito mais evidente, né? Não tem mais tanto medo de falar que aconteceu, né? Que vivenciou. Mas ainda tem essa... Sim, até essas porque tem barreiras, né? histórias muito mais assim, né? Tem, Do que a nossa. Tipo, A nossa ainda a gente tipo... tem história de poltergeist mesmo, de coisa que você fala... Porra, meu! Né? Tipo, mas eu acho que para nós é um peso, né? Igual essa história que você contou do seu avô, para outras pessoas que viveram outro tipo de história, pode ser uma história tipo, nossa, mas... Cara, mas é super rico, né? Sim. Tem um valor gigantesco, Sim. enorme. Cada experiência é uma experiência e cada um que viveu sabe o quanto fez bem, né? Ou fez mal, não sei. Às vezes a pessoa vai lá e vê a pessoa passando necessidade, sei lá. Vamos usar um exemplo do Nosso Lar, o filme lá, que você vê lá, de repente, um espírito igual o André Luiz lá no umbral, todo aberto, cheio de lama. E não Imagina consegue se você vê um ajudar. troço desse, né? Tipo, e não conseguir ajudar. Daí você vai, mas lógico, né? Existem... Eu acho que tudo tem um motivo, uma razão, né? Você não Sim. vai ver isso à toa também. Algum motivo tem. Exatamente. Né? Mas é interessante abordar esses assuntos, assim, porque por mais que seja uma coisa mais comum hoje em dia, né? É bom a gente reforçar,
né? Que não estamos loucos e tá tudo bem. Que existem muito mais coisas ali além do que... E se permitir sentir, igual a gente falou antes, né? Sim. De sentir, não só de querer buscar explicação teórica para aquilo ali e tal, é legal, mas, cara, sinta. O que aquilo representou para você? O que aquilo te mudou? O que fez, né? Onde que mexeu com você? E deixar fluir mesmo, né? Eu acho que isso é importante, a gente não esquecer disso, sabe? Dessa espiritualidade. Porque hoje você fala do desperto, por exemplo. O que é o desperto? Né? O que é o desperto hoje? O que você considera desperto hoje? Cada um vai ter uma explicação. Sim. Que será? Sim. Cada um vai ter um desperto. Eu sou desperto porque hoje eu descobri que o mundo espiritual existe. Ok, você É um despertar. Vamos colocar que você despertou 0,01% do que deveria. Não que eu seja o Neo do Matrix, eu não despertei. Mas e fala muito da Matrix também, né? Que se fala muito do despertar da Matrix. Na minha cabeça, eu considero todo mundo um desperto se você já passou por pelo menos um despertar, que é esse entendimento que a gente não é só matéria. Aí tem os níveis de despertares, porque aí você começa uma escadinha que não tem fim mais. Exatamente, é essa que é a jogada. E aí você começa o primeiro, não sou só um ser, né, físico, eu também tenho um espírito, o primeiro despertar. Então aí você já é um desperto. Só que aí tem as outras camadas. Aí você desperta pra uma outra coisa. Agora eu já entendo isso, agora eu não sei o quê, vou subir meu nível de consciência, vou despertando pra outras realidades e vai pro infinito e além. É igual o desenho do Shrek, né? A cebola tem camadas, igual a cebola. Você vai descobrindo as camadas da cebola. São várias camadas. São vários despertares durante a vida. Exatamente, mas é infinito. isso que eu acho que é o despertar. Você vai sempre ser um desperto porque mas você tem que buscar isso, né? Não. Você não pode estagnar e achar que aquilo ali acabou. Não. Opa. Vou ver. Então aí entra assim, não só o sentir, entra você pesquisar e buscar, ir atrás. E hoje em dia a gente tem muito acesso a isso, né? Mas... Ainda bem. Ainda bem. E aí o sobrenatural, aquela coisa, sempre vai estar ali, né? Sempre vai estar ligado a isso. A gente sempre vai ver histórias nesse despertar, nesse caminhar. Você vai encontrar e conhecer, às vezes, entidades. E vai, né, encontrar com ancestrais. E tudo isso vai só enriquecendo essa caminhada e deixando melhor, né? Espero que sim. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? E agora tá bem mais comum, né? Porque agora a galera tá se abrindo mais pra ir em centros espíritas. Né? Bastante. Tá quase na modinha, né? Ou pra centros de religião matriz afro, aqui tem vários, né? O Japão crescendo muito com isso também, né? Esse movimento. E aí você faz essa troca também, né? De experiências, de aprender também com as próprias entidades. Antigamente não tinha essas coisas, né? O pessoal tinha medo, né? Sim. De ir pra esses lugares. E agora não, agora a galera vai... né, recebe os conselhos ali, toma o seu passe ali, aí vai no centro espírita ali, já ouve uma palestra, né, já se aprofunda ali nos estudos. Eu acho muito legal esses dos centros, porque eles sempre têm as palestrinhas, né, os dias em que eles fazem as reuniões ali com o evangelho, usando o Kardec, né, então isso é sempre muito rico, muito bom, pra gente estar sempre atualizando sobre novos conceitos. Não, e o legal, sabe, que às vezes você escuta a mesma coisa que você ouviu na semana retrasada. Só que naquele dia você, tipo, pera, eu já ouvi isso, mas trabalha de uma forma diferente da cabeça, né? Isso não aconteceu com você? De você ouvir a mesma coisa, igual você quando você lê o mesmo livro? Sim. De você ler de novo, você fala, caraca, eu não tinha percebido isso, meu. Por isso que é bom você estar sempre, né? Não deixar de movimentar, né? Essas coisas, assim. É pra quem gosta, não adianta. Tem que gostar, né? Tem que ter. Lembrei mais uma história. Posso contar só mais essa? Vai. Porque a gente tá falando de orixá e falando de entidades, lembrei mais uma, tá? Rapidão, vou contar. Estava eu no trabalho, tá? Estava trabalhando. E eu vi, tá? Eu vi a cigana, que comentamos agora atrás, a cigana da Laís, eu vi no meu trabalho também, tá? Você lembra que a primeira vez que eu vi ela, acho que eu falei... Você tava em casa. Tava no trabalho, na verdade, agora que eu lembrei. Que eu falei que eu tinha visto e depois ela apareceu no jogo de tarô. Lembrei disso. É isso aí. Eu tava trabalhando e tal, daí de repente eu tô andando, aparece um índio na minha frente. Gigante, monstro, forte, o arquétipo do cara
daquele índio bonitão mesmo, sem camisa, todo bronzeado, parece que você passado óleo no corpo, assim, ó. Cabelão, cara brava, aquelas cara quadrada, assim, com um machado na mão, um machado com uma pedra redonda na mão, não um machado, a pedra redonda. E ele só me encarou, assim, ó. Ele olhou bem pra minha cara e ficou me olhando, assim, ó. Daí eu olhei pra ele e falei, ué, da onde? E aí, na hora, me veio uma pessoa na cabeça, que eu já tinha conversado, que eu não vou falar o nome dessa pessoa. A Márcia. E aí o Marcos... E aí, eu falei, ué, mandei mensagem na hora pra pessoa. Na hora. Eu tava com tempo. Falei, cara, daquele mesmo jeito que eu sempre faço. Seguinte, na minha frente aqui tem um índio. Ele é assim, assim, assado. Assim, assim, assado. E aí o detalhe, que ele se mostrou pra mim com um detalhe que me fez entender que era essa pessoa daí. Agora que eu lembrei. E aí ele, do outro lado, ele, porra, você não vai acreditar, cara. Porque eu tava pensando em te mandar mensagem pra falar disso. Porque ele é uma pessoa que ninguém sabe o orixá dele, ele tenta, tipo assim, ele já frequenta um lugar e ninguém fala, tipo assim, porque a gente tem isso, né? Quando você entra pra uma casa espírita, umbanda ou candomblé, até onde eu sei, você tira o teu orixá, eles vão saber quem é o teu orixá, né? Quem é quando você nasce, você é regido por uma força. Quem é essa força, né? E aí ele diz que ninguém vê nada, ninguém consegue saber. E esse índio que eu vi era um índio de Xangô. Brabo. Bruto. Ele devia ter, tipo assim, uns 2,5 metros de altura. Tá pega. E diz que eles são assim, né, no astral mesmo. Eles são imponentes mesmo, gigante. E eu senti uma força gigantesca mesmo. Tipo, o cara... Sabe o cara que você fala, velho, não dá. Você vê de longe, você fala, vamos arrumar uma briga. Com quem? Beleza. Aquele cara lá. Fala, vamos, deixa pra próxima. Você tem um tanque de guerra aí? Daí talvez dê. Nesse nível. E ele me falou, cara, eu tava querendo te mandar uma mensagem pra gente fazer uma tiragem de tarô. E, tipo assim, pra ver se a gente descobriu alguma coisa de orixá, porque eu tô curioso, tava curioso pra saber. E eu ia te mandar uma mensagem. Mas isso foi na hora. Não foi, tipo, um dia depois. Caramba! Entendeu? Aí se essa pessoa assistir aqui e quiser comentar, ela fique à vontade pra comentar, né? Não sei se ela vai assistir, mas aconteceu e foi uma experiência, foi uma das últimas, acho que eu tive, assim, de estar só andando e de repente, pá, de aparecer na minha cara, assim. E eu falar, meu, e aí? Mas eu falei, né? Não tire isso como uma verdade absoluta. Eu posso estar enganado. Né? Então, tipo assim, não quer dizer que você é filho de Xangô mesmo, pode ser que você não seja. Porque tem isso também. Eu sempre, quando eu vejo o João Val falando, olha, eu não tenho certeza de nada, tudo que eu estou falando aqui, você vai atrás e pesquisa. É a mesma coisa. A gente fala, eu falo, você não é obrigado a aceitar nada. Vai atrás, busque. Se fizer sentido pra você, ok. Se não fizer, fazer o quê, né? Mas aconteceu. Interessante. Não, olha quantas experiências você trouxe. Você trouxe experiência com dragão. Trouxe experiência com... Eu falo com a família, né? Trouxe no geral, agora tarô, com Umbanda. É uma mistureba, né? É tipo, bota tudo no liquidificador e faz um bolo, né? Mas eu acredito que isso é por conta também de você sempre estar expandindo a consciência para outros conceitos. Então isso se abre para você também. Eu acho que é provável. Você é aberto para receber várias informações. Isso sim. E com certeza, totalmente aberto. Uma caixinha, sabe? Que às vezes a pessoa ela só recebe informação naquilo que ela acredita e ela não quer aceitar outras sugestões. Mais nada, né? Pode ser por isso. Por isso que vai aparecer. Porque eu acho que conforme a gente vai expandindo assim mesmo, eles se mostram, né? Sim. Acho que é porque assim. você vai entender. Pra fazer algum sentido. Se bem que eu não entendi muita coisa, né? Mas foi dado um certo momento que eu comecei a falar, caraca. Sabe uma coisa que eu lembrei? Da live que eu fiz com a Marta Siqueira. Que ela falou assim que desde sempre, ela sempre viu naves. Ela sempre via nave. E ela fala que as pessoas não veem justamente por causa desse nível de consciência mesmo.
Eu Quando queria. você passa quando você expande a sua mente no nível que você consegue enxergar. Porque ela falava assim, eu sempre via nave. E sempre que eu mostrava, a pessoa, ela só conseguia ver depois que eu mostrava. Ou seja, Ah, ela sozinha não ia conseguir. a outra pessoa sozinha, ela não estava aberta para aquilo. Ela ainda não tinha a consciência daquilo. Mas quando ela apontava e falava, olha ali, a pessoa conseguia visualizar. Mas só depois que ela mostrava. Caraca, eu vou ter que andar com a Marta. Ô, Marta, quando você vier pra cá, a gente anda, porque aí você me mostra alguns. Mas ela me explicou que era isso. Sabe quando você não sabe que existe uma coisa, você não vê aquela coisa. Interessante Eu isso, achei né? interessantíssimo isso que ela falou É pra tipo mim. um véu, né? É. E ela falou assim, a partir do momento que eu falo, não, isso aqui existe, você passa a ver. Eu Interessante falei isso, assim, né? nossa, quintas. Porque quando ela falou assim que ela sempre via nave, eu falei assim, mas era só você que via? Porque ela falava que ela ficava com a mãe dela. Quando ela era novinha, né? Ela ficava ela e a mãe dela. Aí ela falou assim, não, a minha mãe via também. Mas ela só via depois que eu apontava. Eu falei, como isso, né? E aí ela explicou que essa questão de a gente só consegue ver, né? Ou a gente só consegue expandir para uma realidade quando a gente passa a entender que existe aquela realidade. Passa a entender que existe aquilo. E eu acho que essa questão de apresentar dragões, outros tipos de seres, vai muito do seu nível de consciência. Então, quanto mais você expandir, mais você vai conseguir. Porque se eles entrarem em contato, você vai saber o que é. Uhum. Você vai conseguir entender Aham. até o tipo de conteúdo que eles estão trazendo. Que é a mesma coisa de vir uma pessoa falar que você não sabe o que é, você não vai entender nada. Aham. Né? A não ser que ela te explique, né? Sim. Mas ainda assim, se explicar, se for um conceito assim que você nunca ouviu falar, você vai ficar assim, será? Que coisa estranha, né? Uhum. A nossa tendência, eu acredito muito que da nossa mente, do nosso cérebro, é deletar, né? Ah, não entendi nada, tá bom. Né? Deixa pra lá. Uhum. E aí você acaba esquecendo depois. Aham. Ou não é o momento de você, né? E aí só depois, lá na frente, pode ser que um Aham. dia Caraca! aconteça de novo. Aí você fala, nossa, eu já tive essa experiência Aham. 1 milhão de anos atrás e agora eu entendi o que era isso, essa informação Daí que você tava aceita, trazendo está pra gente. aberto a aceitar, né? Acho que é igual essa experiência nossa criança. Quando a gente passa pela primeira vez e agora a gente tá entendendo a experiência que a gente passou lá atrás. Aham. Acho que é muito Então, isso. mas é loucura, né? Porque você pensar que será que tem aquela coisa mesmo, né? Porque eu questiono muito esse negócio de karma, de missão, tipo, de você vir com alguma coisa. Será que a gente já vem de trás? Porque uma vez eu fiz um meio com um mapa astral, como se fosse, e que dizia que na outra vida eu era totalmente cético. Que eu era, tipo, meu, eu não tava nem aí pra nada. Que eu não tava nem aí. E que daí agora eu vim diferente. Eu pensei, ué. E aí, será, né? Que daí de repente você vem criança, tem uma experiência com uma pilha que voa de um lado pro outro. E aí, isso aqui, o que. Já é a vida te falando, ó, você não vai ser cético de novo, não, meu filho. tipo assim, Porque pode o bagulho parar, aqui, moleque. olha lá, Agora, a pilha agora tá aí. passando de um lado pro outro aí. Fala, seu piá de prédio, agora o negócio mudou. Não sei, mas é legal, né? Eu acho que a gente não pode parar de questionar. Acho que Sim. o desperto, ele é isso. Ele não. Você questiona. Questiona tudo. E aceita muita coisa também, né? Igual eu falo, se eu acordar de manhã e esse copo aqui falar bom dia, Lê, eu falo bom dia, copo. Entendeu? Tipo, vamos, e aí, vamos conversar então? O que isso tem pra me dizer? Sabe? De ser aberto assim, cara, de buscar isso. A gente não pode. O desperto, eu acho que é isso. Não é você se enfiar numa caixa, descobrir uma coisa, agora eu vou ficar aqui. Não, você tem muito mais pra. E pôr em prática no teu dia a dia, né? Porque eu acho que igual as pessoas são maravilhosas, vai pro terreiro, nossa, sou gente boa, faço tudo bonitinho. Vou pra igreja, sou o irmão mais legal da igreja. Como que você é na sua vida? Como que você aplica? Adianta você estudar um monte de conteúdo espiritual, espiritualista, e você ser um ser humano ruim? Tipo, o que está evoluindo? Você pode ter conhecimento teórico de um monte de coisa, mas se na hora de pôr em prática aquilo que é a empatia, que é você amar o próximo e tal. Eu fiquei meio Jesus agora, né? Fiquei parecendo meio Jesus. Falar nisso, eu nem arrumei o cabelo. Fui lá fora e não arrumei meu cabelo. Meu Deus. Mas é verdade, tipo, né? Você tem que pôr. Como é que Sim. você tem que pôr em prática isso, cara? O principal é isso. Não adianta nada você falar, só arrotar que você conhece um monte de coisa. Que eu tive várias experiências e chegar no teu dia a dia e você não saber tratar teu colega de trabalho. Sim. Sim.
Chega no teu dia a dia, você não sabe dar um abraço, você não tem uma palavra legal, só tem crítica pra fazer. Né, Wilson? O que você acha? Ele interagindo com as pessoas que não... A galera em casa fica perdida, né? Porque ele tá conversando com o Wilson, que tá sentado ali, Não é um espírito, ele é um espírito vivo, encarnado. conversando ali, e o Wilson só assim concordando, né? Isso mas aí, é pode isso, né? continuar. Eu acho que ele deve estar cansado já por isso, né? Ele tá pensando, não, você tem que ir embora ali, tá na hora. Então é isso. Isso, Espero gente. que vocês tenham gostado dessas experiências. Se vocês não gostarem, mano... Eu falei pra ele, vamos vir aqui a gente compartilhar essas experiências que você teve paranormais, sobrenaturais, né? Para as pessoas também resgatarem através das memórias que a gente vai ouvindo as pessoas contar história, a gente começa a lembrar das nossas próprias histórias, né? Então, verdade. comentem as próprias histórias de vocês também, que vocês lembrarem aqui com a Ale compartilhando as histórias dele. É sempre bom a gente trazer isso até para as pessoas que estão chegando agora, que não tem a mínima ideia, porque às vezes a gente tá falando, mas só de escutar aqui, a gente compartilhar essas comprovações que a gente teve, né, tanto comigo quanto com a Lê, né, pra você criar uma sementinha na sua cabecinha, pra gerar uma curiosidade aí. Que seja boa. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado. E essa questão do despertar, eu achei muito interessante a gente ter finalizado esse podcast falando sobre isso, porque uma das características do desperto também que eu acredito muito é que quanto mais a gente estuda, quanto mais despertares a gente vai tendo na vida, mais a gente vai tendo a certeza de que a gente não sabe de nada. Exatamente. Às vezes você fica até frustrado, né? Você começa a ficar tipo, meu Deus, mas... Caramba, a gente é só um grãozinho de areia na praia mesmo, né? Porque quando eu comecei, ufologia pra mim era... E olha que eu já tive experiência de ver o disco voador ali passando quando eu era adolescente. Mas quando eu comecei no Despertar e começou a aparecer conteúdos de ufologia espiritual, eu olhava assim... Esse povo é doido. Tipo, não tem como misturar uma coisa com a outra, né? Assim, gente, isso aí já muito louco, isso é muito já da é hora. demais pra minha cabeça. Vou até aqui. Então, eu tinha isso. E aí, agora... Limite, né? A gente vai tendo experiências e vai conseguindo comprovar que não, realmente eles têm esses seres aqui, eles estão aqui de alguma forma ajudando a gente. E aí você fala assim, poxa vida, mas há um tempo atrás eu achava isso um absurdo e agora eu consegui comprovar que realmente tem. Então, quanta coisa ainda existe que eu nem sei. Não, a gente talvez nem saiba ainda, mas sei lá, tipo... E aí, quando aparece alguém falando sobre alguma coisa que às vezes eu olho assim e falo assim, nossa, a pessoa tá viajando. Eu levo em consideração aquilo de novo. Eu falo assim... Calma, opa, bota o pé no freio, né? Tipo, eu não vou julgar ela e falar assim, não, ela tá louca, né? Tá falando besteira. Não sei, às vezes eu não despertei pra aquilo. Às vezes lá na frente eu vou falar, nossa, aquela mulher tinha razão que ela tava falando. Às vezes você vai estar falando o que ela tá falando. Seria muito louco, né? Então, um despertar é isso também. É você ter a certeza de que você não sabe tudo e que tem muita coisa ainda pra você descobrir. E é você também ter essa humildade de entender que você não sabe tudo e sempre tá com a taça vazia para novos conhecimentos. Então, chegou num ambiente novo para aprender alguma coisa nova, esvazia sua taça. É isso aí. Porque se a gente já vai com a taça cheia, a gente vai debater tudo que o outro tá falando pra gente em cima das nossas crenças. E a gente não vai deixar uma nova informação chegar, porque a gente já tá naquele conceitozinho, naquele preconceito, naquilo que eu formulei e eu não vou conseguir deixar um outro novo conhecimento chegar pra mim. Porque eu quero jogar minha crença em cima daquele conhecimento da pessoa já. Eu já quero formular uma crença em cima daquilo e eu não aceito. E aí eu não absorvo. Limite. Já bota um limite, né? Você se limita mesmo. Isso que você falou agora, eu lembrei de uma música de capoeira. Quando eu fazia capoeira, meu professor a gente fez um CD de capoeira. Ah, que legal! Aqui no Japão a gente gravou. E aí a música era isso. Que ele fala assim na música: perguntei para o meu mestre como era se formar. E parou por um momento e começou a falar: imagine uma montanha, que era o meu caminho. O acesso era difícil, muitas pedras e espinho. Resumindo, quando ele chegou lá,
no topo da montanha, ele olhou o restante e viu que tinha várias outras montanhas que ele não tinha subido ainda. Então é isso aí. O desperto é isso, cara. Quando você chega no limite que você acha que agora eu tô... Você olha pro horizonte lá, ó, tem várias ainda pra você conquistar muita coisa. É só isso aqui, né? A hora que você vê... Ó. Tem muito Seu mais. mundinho não é só isso aqui, existe existem outros mundos. 1 milhão de mundos. Você E tá tudo bem se você quiser ficar no seu. Sim. Se você não estiver incomodando ninguém... com o seu coração, né? Se você não estiver incomodando ninguém, enchendo o saco de ninguém, você tá tudo certo. E é isso. E eu posso mandar um abraço, já que vai acabar? Posso mandar um abraço? Mande. Vou mandar um abraço pro meu pai. Pra minha mãe, igual a Xuxa. Pro meu irmão. Pra Gabi. Pra Lei. Pra minha filha Luna. Pra Sora. E... Pra toda a torcida do Corinthians. Eu já fui corintiano, que eu só puxo saco do meu irmão, né? Eu também. E quero mandar um abraço pra minha sobrinha Naomi. E eu te amo muito. Amo vocês. É isso. Ela vai receber no astral. E é isso, então, pra gente finalizar aqui, é claro que eu ia pedir pra você escolher aquilo que tá ressoando agora, depois que a gente finalizou esse podcast com seu coração aí, que você queira finalizar esse podcast mandando as boas energias pra quem tá assistindo aqui, pra gente finalizar com chave de ouro. Vou deixar você tocar aqui pra gente. Vamos finalizar então com o nosso Ogan. E agora? Vamos finalizar então com o Alê tocando, né, aquilo que ele tá sentindo aqui pra gente finalizar o nosso podcast de hoje. Tá. Vamos lá então. Vou afastar aqui, tá? Já vou me despedir então, meus amores. É isso. Gratidão por assistirem até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Eu fiz